Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com o meu amigo Onício. Tudo bem, Onício? Beleza, Cava. Cara, você vamos lá, biomédico, epidemiologista, cientista, empreendedor, mas você costuma se chamar detetive de doenças. Isso aí. Não era melhor chamar caçador de doenças? Não sei que não é correto completamente, mas é mais legal, não é? Talvez eu até mude pra isso agora, porque eu Não também é? tô achando legal. Eu confesso que eu não tinha pensado nisso antes, mas caçador de doenças é sonoramente Não mais é? interessante. E puta, até em inglês, cara. Hunter. É verdade, é verdade. Boa. Tudo bem, cara? Tudo jóia, Cava. Você é tudo isso mesmo? Eu tô tentando, né? Mas vamos lá, hoje você é mais empreendedor, mais epidemiologista ou você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo? Cara, hoje eu diria que eu sou um pouco menos empreendedor, especificamente porque a minha empresa foi adquirida recentemente Tá, por, você por vendeu uma a empresa. outra. Isso. Então, sendo que agora eu tô nessa nova empresa, que é o Colab, fazendo o papel de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu tô playing o cientista lá com o pessoal, mas uma lógica de empreendedorismo, porque é uma startup. Sempre dentro dessa área. Olha, lá eu tô responsável pela vertical de saúde, mas também de outras duas áreas que não necessariamente são relacionadas à saúde diretamente. Né? Legal. Bom, eu vou querer conversar sobre tudo isso, mas eu queria apresentar aqui a comida para a gente já poder se servir. Focas, conta pra gente, quem que mandou essa comida pra gente aqui? Bota o arroba na tela também e eu vou botar aqui a imagenzinha para você mostrar também, tá? Quem mandou pra gente hoje a comida foi a Truteria. O arroba dele está aí na tela. Para quem está nas plataformas de áudio, é arroba Truteria com 2 T's, no segundo T. Eles são de Eldorado do Sul, do Rio Grande do Sul, e eles fazem peixes com temperos defumados artesanalmente, sem conservantes e sem produtos químicos. Temos hoje aqui a truta serrana, o filé de truta sem espinho, salmão e mexilhão, todos eles maravilhosamente defumados. Muito legal. Eu vou mostrar, bota na minha câmera aqui, Focas, Ó, vem super bem peladinho. Muito legal. Ó, esse aqui... Esse qualquer, Focas? Essa é o filé de truta sem espinho, se não me engano. Que é o que tem aqui já aberto, né? Exato. Legal. Muito legal. Cara, obviamente que eu geralmente pergunto para as pessoas, se as pessoas, né, para não ter a surpresa do cara chegar aqui, puta, eu odeio azeitona, eu odeio, sei lá. Coisas defumadas. Coisas né? defumadas, que é o caso de hoje. Você gosta, né? Nossa, o cheiro aqui eu tô me segurando. Muito bom, né, cara? Porque uma das graças para mim aqui é experimentar a comida. Sim. Mas é difícil às vezes achar a pessoa que gosta de tudo. Sim. Geralmente eu como bastante coisa, né? Eu só evito, assim, língua bovina, não, e chuchu, não. Mas é preconceito puro ou você provou e não gostou? Eu provei, acho que a textura é surreal, assim, pra minha percepção. Eu não Tá tudo bom. curto. Tá bom. Escuta, eu falo para todo mundo que vem aqui, é importante você entender, faz parte do podcast, tá? Então, bom. se precisar mastigar e eu esperar, não tem erro, tá? Então fica à vontade, tem um monte de talher aqui, vamos já começar a beliscar. Vamos. Outra coisa, tá? Nós vamos fazer uma mistura aqui, tá? Tem geleias, esse azeite maravilhoso de um parceiro nosso também, da Lagar H. Certo. Tem alho também que eles mandaram. Tem esse alho defumado que eu botei aqui pra gente fazer um patezinho que tá bom. Enfim, vamos misturando aqui, vamos ver o que vai ficando bom. Vamos. Escuta, enquanto a gente vai pegando e misturando, me conta... A história de caçador de doença parece ser uma história interessante, assim. Tô falando no dia a dia em campo mesmo. Uhum. Porque uma coisa é o cara que fica no laboratório, outra coisa é o cara que vai em campo pesquisar. Sim. Você faz as duas coisas. Faço. No meu começo, assim que eu acabei... Na verdade, durante a faculdade ainda, acho que o turning point, assim, do que eu queria fazer depois que saísse da faculdade, foi quando eu comecei a ter uma exposição a como os determinantes sociais, eles causam doença. Então, O que você chama de determinantes sociais? Tá pobreza, falando classe social? falta de infraestrutura, elementos que as classes menos favorecidas estão inseridas naquele contexto. Uhum. Então, eu comecei a pesquisar parasitoses numa comunidade que produzia alface, perto de Recife. E isso me levou muito para perto, assim, porque a gente estava caçando, naquele momento, esquistossomose. Que é uma doença... É uma doença de... Assim, posso dizer uma doença de pobre? Pode, é uma doença de pobreza, certo?
É que falar de pobre é esquisito, né? Uma doença da pobreza. É uma doença da pobreza, né? Mas é uma doença que é frequente nas classes mais baixas, principalmente por causa da falta de saneamento. Uhum. Entretanto, Porto de Galinhas, aquela praia maravilhosa lá de Pernambuco, foi o responsável por democratizar a esquistossomose no Brasil. E se sabe por quê ou não? Porque nos anos 2000, quando houve um boom da especulação imobiliária por causa do Porto de Suape, naquela região, começou a existir uma urbanização muito grande sem acompanhar uma infraestrutura. E, ao mesmo tempo, aquela região já era muito badalada para turismo. Então, o que aconteceu? Pobres e ricos começaram a pegar essa esquistossomose praticamente no mesmo espaço. Sei. E isso causou na verdade, existe um relato do primeiro surto de esquistossomose no mundo, que aconteceu lá nos anos 2000. E em 2010, eu voltei em 2010, eu voltei a investigar isso naquela região para entender se ainda existia esse fenômeno, né? Mas assim, independente se no Brasil ou na Suíça, eu sempre tive muito junto de campo, né, do campo, do território, para entender a relação de doenças infecciosas naquela situação, né? Então, A gente falou de classe social. O que mais você chamaria de... que teria relação... infraestrutura básica, saneamento, né? Ou a falta de saneamento. Mas isso não tem uma correlação com classe social ou não? Tem, mas no caso de Porto de Galinhas não teria. Porque imagina, antes da criança ou das pessoas entrarem, depois de passar a sua manhã se deliciando... Pegou isso aqui? Vou pegar. Depois que as pessoas passam... Vai pegando e falando, vai. Tá. Depois que as pessoas passam a manhã inteira na praia de Porto de Galinhas, né? Tomando ali sua cerveja e aproveitando. E voltam para casa... As crianças aproveitando tomando sua crianças, cerveja. Não, falando assim, as crianças e os adultos, né? Depois que tem aquele Tô de momento de sacanagem, lazer, entendi. depois que tem aquele momento de lazer, vai entrar dentro de casa, eles limpavam os pés nas poças contaminadas fora de casa. Entendi. Então isso acabou criando essa democratização, né? E desde então eu tenho feito isso, né? Com doenças distintas. Então, no Malawi, por exemplo, a gente tem um desafio que é a malária, né? Um dos países com maior incidência de malária no mundo ainda, né? Então, eu tenho caçado doenças há 15 anos, né? Ronício, bom, né? Mais. Esse azeite é muito bom também. Escuta, eu tenho também de outro parceiro nosso, que é o Bimel. Tem mel aqui também, tá? Joia. E tem picles, que tem o nosso amigo aqui, Vince, que deu de presente pra gente. Então vou experimentar agora. Escuta, essas doenças que você tá falando, é um absurdo isso existir ainda? Ou não? Isso não é uma coisa que dá pra eliminar tão fácil e tem a ver com o ambiente, tem a ver com... Olha, as doenças negligenciadas são um absurdo ainda existirem. Porque elas não atraem uma atenção da indústria farmacêutica ou de outros players. Elas continuam acontecendo na classe mais baixa. Então, não existe um interesse, uma vontade de que isso diminua, né? Alguns governos no Brasil tentaram criar programas para controlar ou erradicar várias dessas doenças. Conseguiram para algumas. Por exemplo? Filariose, por exemplo, que existe existiu uma política muito forte de controle. E hoje, se ainda tiver ocorrência, são locais muito específicos, né? Não é mais um problema de grande porte. Mas a esquistossomose continua sendo um problema, por exemplo. Tuberculose continua sendo um problema. Doenças que poderiam ser controladas, mas por não ocasionarem ou não serem tão democratizadas, ainda permanecem ali nessa esteira de mortalidade, né? Vamos falar assim. Vou fazer uma pergunta que eu sei que ela é muito relativa. Mas o quão caro é acabar com uma doença? Porque, obviamente, você tem doenças que você tem uma evolução em vacina. E aí nós estamos falando de bilhões de pesquisa e desenvolvimento. Isso. Mas tem doenças que a gente já tem vacina, a gente já sabe tratar. Nós estamos falando muito mais de educação, de controle, de vacinação. Eu diria que todas aquelas que não dependem... Eu diria que todas aquelas que dependem de um investimento em infraestrutura, essas seriam mais fáceis de controlar ou até mesmo acabar.
E mais baratas. Mais barato. Então, assim, parasitoses, doenças que têm relação ou têm contaminação ou utilizam como meio de transmissão a água. Né? Esse tipo de situação, elas estariam mais passíveis de serem controladas, né? Do que outras mais complexas que precisam de vacina, né? Ou antibióticos ou coisas desse gênero. Mas isso é doido, né? Porque o universo da saúde pública ele é muito diverso. Você tem uma lista... Né? Hoje o Brasil tem uma lista de doenças que precisam ser notificadas de maneira imediata, se ocorrem, né? Isso ficou muito frequente por causa do Covid. Mas antes de aparecer o Covid, tinha várias outras doenças que fazem parte dessa lista. Tem doença que sequer é um agente etiológico, mas é infeccioso. Por exemplo? Por exemplo, a doença priônica. É um prion, que é como se fosse uma proteína, assim, sem entrar muito nos detalhes técnicos. Mas esse prion, ele causa uma variante da vaca louca, por exemplo. Tá. E quando o humano pega uma doença como essa, sequer pode ter o funeral. Precisa ser ensacado, ter um procedimento muito específico para... Ou seja, ela é bem contagiosa. Isso, exatamente. Então, assim, é um universo muito diverso, distinto, complexo. E isso eu acho que... aí alguém pode estar escutando e fala, poxa, mas um tempo atrás falaram que o Zuckerberg falou que é erradicar todas as doenças do mundo. Quem? Não falaram, né? Eu não lembro. Falaram. Alguns anos atrás. Mas isso é fake news ou não? Não. Ele criou um instituto, na verdade, na época. Eu lembro que ele veiculou... Ele tentando fazer o bem pro mundo me cheira a fake news, né? Ele veiculou, de alguma maneira, que estava trabalhando para erradicar as doenças no mundo. E, cara, assim, isso é praticamente... Hoje, a estrutura atual é praticamente impossível alguém falar uma coisa como essa, porque existe um nível de complexidade muito grande envolvido, né? E, de novo, não quero nem tocar no que a gente está vivendo hoje de pandemia. Mas a gente... O Bill Gates tem iniciativas colocando grana e fazendo coisas bem interessantes. Mas não é nessa linha de vou acabar com tudo. Vou acabar com isso. uma única doença e num período... A Bill e Melinda Gates Foundation é uma instituição de extrema importância para a ciência hoje, porque ela consegue garantir os altos financiamentos que diversas pesquisas precisam. Não é fácil conseguir. Acho que não é só isso. Me corrija se eu estiver errado. Não é só a grana. É a permanência da grana. Sim. Porque acho que a gente tem um problema na ciência e que imagino que tem nessa área também, é que se você não tiver uma manutenção desse dinheiro, você mata todo o esforço. Com certeza. Não dá pra... você tem que voltar para estaca zero. Por isso que a lógica, pelo menos do que a gente trabalha, é que a nossa pesquisa ela gere evidências para que dê suporte a programas de políticas públicas e que esses programas sejam suportados de maneira correta. Se o governo local não tem essa condição, que um terceiro, que uma agência internacional, por exemplo, consiga fazer essa situação. No Malawi, a gente trabalha muito junto com a Unicef. Então é um pouco disso, né? O governo... Quem bota a grana lá? É a Unicef? A Unicef é uma das financiadoras principais da pesquisa, mas a gente tem, por exemplo, como parceiro da pesquisa, não com investimento, mas com logística e apoio de campo. Prova isso aqui, tá muito suave. A gente tem, por exemplo, a Roger Federer Foundation. Então... Do tenista? Isso. Então a gente conta com alguns... De quanta grana nós estamos falando, Nício? Olha, é difícil estimar porque esse projeto específico, o plano dele é que seja um estudo longitudinal, que vai acompanhar por 18 anos as crianças, né? A ideia do projetão... Esse é no Malawi? No Malawi. A ideia do projetão é essa. Quando começou isso? Isso começou em 2018. 18 anos? 18 anos. E essas crianças do dia zero ou já começa com 1 ano de idade, 2 anos de idade? Não, o ideal é que a gente consiga, ainda antes de nascer, porque já existem vários elementos que podem criar ali alguma situação que interfiram no desfecho que a gente vai observar. Então, em 2018, a gente começou os pilotos. Então, a gente fez piloto em 2018, 2019... 20 não fez nada por causa da Covid. 21 a gente começou a retomar e hoje a gente tem retomada as etapas de campo lá no Malawi. Né? Tá. Mas assim, é muito difícil vender um projeto de 18 anos para qualquer tipo de instituição, mesmo que seja Putz, cara, eu acho que é difícil vender para qualquer um. Porque eu fico imaginando... E mais ainda quando você está falando de um horizonte de 18 anos. Então o que a gente faz? A gente divide em tranches temporais. Porque eu tô pensando alto aqui, cara. Mesmo quando você tem um bilionário botando grana,
por mais que exista o cara tem uma filantropia e tudo mais, o cara fala assim, puta, bicho, eu só vou ver esse resultado do que eu tô dando pro mundo daqui 18 anos, que talvez eu não esteja mais vivo. É muito difícil, né? E ainda existe isso, ainda existe mais uma outra camada que exige muito da gente enquanto pesquisador, tem um jogo de cintura, que é a seguinte. A gente já foi questionado várias vezes por que tá levando wearables como esse pro Malawi, ao invés de estar dando comida, por exemplo. Né? Tudo bem, cara, mas aí essa é uma discussão que eu acho que não é nem um pouco proativa. A gente tem muito hoje em dia, né? Ah, mas por que você tá fazendo isso se tem aquela situação pior? E aí, cara, ferrou, né? Porque assim, por que você tá dando aula de programação pra criança na favela se tem gente morrendo de fome? Por que você tá salvando o cachorro na rua se tem... Sempre vai ter uma coisa pior. E aí a gente tem que trabalhar em tudo isso, né? Mas o doido é que isso acontece com... Acontecia mais. Hoje, como a gente já tem bons resultados para mostrar, né, dos pilotos, por exemplo, já tem alguns artigos publicados mostrando os primeiros impactos que a gente causou. Hoje mudou um pouco, mas no começo era muito complicado alguém entender que uma abordagem como essa seria tão importante quanto garantir o saneamento de uma vila que não tem a mínima infraestrutura. É. Eu acho um puta absurdo a gente não ter saneamento básico no Brasil. Sim. E o que mais me incomoda é que é extremamente barato fazer. Ah, não, mas são bilhões. Cara, é extremamente barato para o impacto. Que pode causar. E sabe o que é o mais maluco? O impacto em desenvolvimento econômico. Assim, esquece até o... Assim, você não quer olhar para o social... Em desenvolvimento econômico. Não. Tinha uma iniciativa agora desse ano que passou aí, acho que do BNDES, colocar grana nessa história, mas eu não sei se foi para frente. Mas que eu acho que ia ser talvez o maior investimento de todos os tempos do Brasil, assim, em ter impacto social. Sim. E não foi para frente, como muita coisa não vai. Eu queria falar da tecnologia, depois eu quero voltar na sua pesquisa de campo, porque eu imagino que deve ter um puta monte de história legal. Tem. Mas me conta da tecnologia. Essa molecada de 18 anos, o que vocês querem saber exatamente? Tá. A premissa principal... São duas premissas, na verdade. Existe uma mais primária e de base, que acaba dando sustentação para as outras. Né? E que premissa é essa? A gente tem a hipótese de que se a gente conseguir prever ou predizer os pontos de inflexão no desenvolvimento infantil, a gente conseguiria ofertar uma correção dessa trajetória que ia para um caminho não tão bom. E dessa maneira a criança tem uma oportunidade maior quando chegar essa vida adulta. E a gente entende... Vou te interromper porque acho que eu queria passar um gancho daquilo que você falou. Acho que isso é um ótimo exemplo. Assim, por que você está fazendo isso e não só resolvendo a fome? Porque se você resolver a fome hoje, você vai precisar, depois de mais de 18 anos dessa pesquisa, para entender como depois resolver a vida dessa criança, porque você vai ter um monte de insight de aprendizado nessa história, entendeu? Que pode mudar a vida dessas crianças. Totalmente. É aquela velha história do moonshot, né? Talvez você não acerte na lua, mas você vai ter várias coisas que aconteceram lateralmente que acabam trazendo alguma clareza sobre uma coisa que não estava tão óbvia até aquele momento. Bom, então a premissa é que a gente acompanha as crianças por 18 anos, ou em tranches de 3 anos, e que a gente faça um monitoramento para entender essa questão da predição dos pontos de inflexão. E aí a gente tem uma chance de corrigir. Sendo que o desafio foi, beleza, como é que a gente faz isso? Porque pela maneira de coletar dados, como é feito atualmente, não dá certo. Não tem como a gente fazer. Que é pesquisa. Você vai lá... Que é pesquisa, que é aqueles tradicionais inquéritos. Vai lá um pesquisador em campo. Isso, com uma prancheta, escrevendo, né? Esse tipo de censo, né, ou de pesquisa dessa maneira, acontece de maneira muito esporádica nas comunidades, né? Em contextos como o Malawi, né? Entre, sei lá, a cada 5 anos, a cada 7 anos. Então, são informações que têm um impacto temporal muito importante para esse nível de pesquisa. Então, o nosso desafio foi como é que a gente consegue entender
se existe uma microvariação no padrão de desenvolvimento infantil que a gente conseguisse intervir de alguma maneira. E para isso, a gente decidiu entender que fazer isso, ao invés de coletar dados em baixa frequência, fazer isso coletando dados em alta frequência. Então, o que é que significa isso? Eu sempre gosto nas minhas apresentações de mostrar a mesma imagem capturada em 60 FPS e em 120 FPS. Né? A quantidade de detalhes que a gente consegue encontrar na segunda é muito maior. Porque a gente tem uma frequência maior de dados ali entrando. Então é a mesma coisa quando a gente está falando dessa pesquisa. Se a gente consegue ter uma frequência maior dos dados, a gente consegue entender se existe essa microvariação do padrão e aí consegue construir as hipóteses ou entender os desfechos que estão relacionados a isso. Beleza, então resolvemos o método como a gente fazer isso, mas o que a gente coleta especificamente? O que a gente coleta? E a gente teve aí quase 2 anos de uma pesquisa só para entender quais eram os conjuntos de biomarcadores não invasivos, que isso é importante, esse ser não invasivo é muito importante, daqui a pouco eu conto por quê. Então, traduz para mim. Tá. Biomarcador sangue é um biomarcador, qualquer fluido corporal pode ser considerado como biomarcador. Sangue invasivo, porque a gente precisa, no caso de sangue, a gente precisa tirar o sangue de alguma maneira. O Malawi é um país que tem questões sociais, normas sociais e percepções coletivas muito peculiar. Por exemplo? Por exemplo, se você leva um grupo de suíços para fazer uma pesquisa que tira sangue, os caras do Malawi podem achar, como já acharam, que era um grupo de vampiros indo para a comunidade. Expulsaram os pesquisadores, correndo atrás deles com faca. Sabe o que é absurdo? Isso que você está falando está rolando no Brasil. A gente vai mudar suíço para outra coisa, a gente vai usar, em vez de colher sangue para vacina, e está rolando aqui no Brasil também. Sim. Então, não é tão simples assim falar, então vamos começar a fazer essa pesquisa coletando sangue. Cara, existem diversos aspectos que beiram a antropologia que a gente precisa considerar quando vai ter uma abordagem como essa. Então, dessa maneira, a gente percebeu, vamos evitar então trabalhar com qualquer coisa que crie a mínima ameaça de um entendimento pela comunidade não adequado. E vamos fazer isso focando em biomarcadores não invasivos. Então, a gente percebeu que seria um pouco arriscado, ou muito arriscado, a gente partir para uma abordagem de coleta de sangue. Então a gente teve que correr atrás e definir biomarcadores não invasivos. O que é isso? Batimento cardíaco, taxa de respiração, marcadores sociais como proximidade. Então a gente passou quase 2 anos estudando qual que seria o set de biomarcadores não invasivos, que o menor conjunto que conseguisse dar pra gente a maior quantidade de informação. E aí a gente chegou em algumas coisas que eu trouxe aqui, né? Então hoje a gente, por exemplo, tem esse device. Legal. Esse device foi co-criado com uma startup ucraniana chamada Maui. E esse aqui é um device... Essa Maui, eles fazem esses smartwatch. Um set de DJ da Barbie. E aí eles fazem smartwatch para monitorar batimento cardíaco. Legal. E aí eles... não seria tão viável a gente trazer essa lógica de um wearable dessa maneira para a realidade do Malawi. Principalmente para criança. Então, o que foi que a gente fez? A gente co-criou com eles, né? Eles produziram, a gente fez algumas sugestões. Eles produziram esse pad aqui. Então, a criança vai e repousa seus polegares aqui. E isso aqui já transmite em tempo real o dado de batimento cardíaco e da variação desse batimento cardíaco para o tablet que o agente de saúde utiliza. Tá, mas vamos lá. Essa criança, ela tá colhendo isso de quanto tempo? Uma vez por semana. Essa coleta é semanal. E esse dado fica armazenado aí até o tablet pegar? Isso. Na verdade, ele já transmite para o tablet, porque é feito conjuntamente. Tá. Né? Existe um agente de saúde que é treinado, e esse agente de saúde... Mas que é um treinamento, imagino, muito mais fácil, que é o cara... Muito mais fácil. Aprender ali a lidar com o tablet e ver se colheu ou não colheu. Isso. E assim, a gente também embedou aqui esse sensor PPG, que ele também pega taxa... ele pega a saturação de oxigênio. Então a gente tem 2 biomarcadores num só device. Para aquelas crianças que são muito pequenas, a gente utiliza
um par de eletrodos que é atachado nos pulsos, a gente conecta aqui via USB e coloca isso no pulso da criança. Tá, um bebezinho, por exemplo. Por exemplo. A gente faz isso. Enquanto a criança está usando isso, ela também usa esse outro wearable aqui, que é um wearable de mercado, é o famoso Muse, né? Inclusive, a Interexon, a fábrica, é parceira nossa, ela doou vários Muse pra gente levar pra pesquisa. Bem legal. A galera tá usando isso muito pra fazer... É o princípio, para fazer meditação guiada. Então, foi criado para isso. É mindfulness, né? Exatamente, da moda. Exatamente. Sendo que, sabe qual é o nosso lance lá? A gente quer ressignificar isso aqui. A gente quer ressignificar wearables que foram desenvolvidos por um propósito, não vou dizer elitista, mas não um propósito de impacto social, e quer destravar o potencial que isso aqui tem de mudar vidas em vilas rurais da África, por exemplo. É que hoje, pós-pandemia ou durante pandemia, a questão de saúde mental também é muito relevante, né? Então, talvez isso tenha mudado um pouco. Mas eu entendo o que você está dizendo. De talvez pegar coisas que têm um nascimento talvez mais ainda topinho da pirâmide ali, né? Até porque o cara que vai fazer meditação não necessariamente vai comprar um aparelho desse, porque não é barato. Exatamente. Então, quando a gente tem essa combinação de biomarcadores... Tá, mas vamos lá. Você está pegando ali batimento cardíaco, você está pegando... oxigenação no sangue. Isso. E está pegando esse... Aqui eu pego algo que seria o eletroencefalograma, certo? O ECG, né? EEG. Então a gente faz essa combinação e a partir dessa combinação alinhada a outras informações que a gente coleta, por exemplo, a gente tem lá uma parte do projeto que é ligação. Então a gente tem um robô que liga para os pais e para as mães e pergunta se na semana anterior alguém na casa teve algum sintoma. Então a gente tem uma combinação em diversos canais de dados, né? Ou via wearables ou via esse tipo de intervenção, e a gente combina esses dados e tenta fazer uma inferência sobre se ele está indicando alguma situação que poderia ser relacionada a uma possível doença e que isso poderia interferir lá no ponto de inflexão que a gente está buscando. Sendo que isso não dá para observar um mês, ou 6 meses, ou um ano. Isso precisa ser uma coisa contínua, para poder a gente ter uma relevância nos dados, né? Sim. E aí por isso que eu estou te falando, a gente passou muito tempo validando não só a parte técnica ou da premissa de pesquisa, do biomarcador, etc. e tal, mas da aceitação também. Uhum. E foi um trabalho muito intenso que a gente fez lá de aceitação, a ponto que eu posso te garantir hoje que, até onde eu sei, até esse momento, a gente nunca teve uma rejeição de alguma mãe ou de algum pai que negou utilizar um device desse no filho. E a gente não... Eu não digo isso porque a gente está omitindo deles alguma informação. Uhum. A gente é o mais claro possível. A gente tem intérpretes que falam em Chichewa, que é o idioma que eles falam nas vilas. E as pessoas ficam entusiasmadas. E esse retorno que a gente faz para as comunidades, de estar lá, né, de maneira periódica, também dá para eles a confiança de que isso aqui não vai ser só mais uma pesquisa que foi lá no Malau e investigou e foi embora e nunca mais voltou para trazer resultado. O que mais vocês estão usando de tecnologia? Bom, além desse device que a gente tem aqui, existe um outro que é um beacon. Uhum, Isso aí é um pouco mais conhecido, porque é um projeto open source, sendo que o firmware que roda dentro desse beacon é feito pelo ISI, que é uma instituição de pesquisa em Turim, na Itália. O professor Tiro Catuto é o inventor do firmware que a gente usa. E esse beacon ele dá para a gente entender contatos face a face. Então, tá, mas então cada criança tem um beaconzinho? Cada criança e cada cuidador dessa criança, né? Então eles usam aqui, a gente preparou um case impresso em impressora 3D para poder utilizar e ficar confortável. Então eles passam o dia inteiro usando isso. Isso aí é diário, né? Nesse caso do sensor, eles passam o dia inteiro, só tiram para dormir, quando acordam, colocam de volta. E a bateria dura 15 dias. Então eles colocam isso e a gente faz o tracking desses contatos toda vez que eles ficam a 1 metro de distância, face a face. O que a gente usa com esse dado? A gente consegue, primeiro, ter uma estrutura da rede social na vila. Essa estrutura ela permite que a gente faça algumas inferências, como, por exemplo, se uma doença infecciosa, como uma gripe, por exemplo, chega lá, como é que ela se comportaria nessa rede? E consegue dar para a gente alguns parâmetros de prevenção de doenças.
por exemplo. Um outro caso que a gente usa é o seguinte. É porque eu imagino que vocês conseguem colher aí um monte de dados que talvez a gente nunca teve acesso, né? Essa é a chave, Cava. Porque a gente sabe, tipo, a gripe, sei lá, espalha tanto para tantas pessoas, tantos dias mais ou menos. Mas a gente não tem noção da curva dessa história. Cava. Eu moro na Suíça. A criança na Suíça Parabéns. não usa isso aqui. A criança suíça, ela dificilmente vai usar isso aqui em alguma coisa na vida dela. Mas a criança no Malawi, um dos 5 países mais pobres do mundo, tem um dado que nem a criança da Suíça consegue ter. E isso é o leapfrogging. Esse é o leapfrogging real. Esse é o salto de usar a tecnologia realmente para... Exatamente. Entende? Então tem muito dessa pegada que a gente quer ressignificar essas tecnologias para que elas de fato tragam um impacto social de verdade. Isso aqui, a gente trabalha muito junto com o governo e com a Unicef, porque a gente quer que os resultados, as evidências impactem em programas. A gente não quer que isso aqui seja só mais um paper e fique num PubMed da vida sem ter citação ou sem criar um impacto de fato no mundo real. Uhum. Legal. Cara, e de pesquisa de campo? O que tem de história interessante? Cara, tem muitas. Ainda no Brasil. Eu lembro que lá em Porto de Galinhas, tava indo ver um paciente numa palafita. E aí a palafita era mais distante assim, numa área já alagada. E eu tava sozinho. E aí na volta, 3 elementos me pararam, assim. 3 caras visivelmente drogados me pararam. E estavam com facas na mão. E aí ele perguntou assim pra mim... isso aqui nunca acontece essas histórias assim publicamente, hein? Boa. Eles me perguntaram assim... quem é você? Que tá fazendo o que aqui? Estavam questionando. Eu disse, não, eu só vim entregar aqui um resultado do exame que ela tinha feito da pesquisa, etc. Aí ele disse... Eu quero que você me responda uma pergunta. Eu disse, pois não. E o cara com uma faca assim, uma faca grande assim, meio que... tentando me intimidar, passando a faca assim na mão. Sei. Ele tava falando assim... O que significa essas 3 letras H e V? Na hora eu pensei, esse cara ele vai se cortar. Ele deve ter pegado o resultado de que é HIV positivo, ele ficou revoltado, ele vai se cortar, ele vai querer passar o sangue em mim. Eu entrei meio que num pânico assim, porque... É porque você usa o teu parâmetro, né? Você não para pra pensar nesse momento que ele talvez tenha uma ignorância... Exatamente. Sobre o tema e seja uma pergunta simplória. Exatamente. Por isso que o lance de estar caçando a doença do campo, no território, é tão importante. Cara, a gente vê isso é uma coisa hoje bem compreendida dentro do cenário de tecnologia com usabilidade. Certo. Né? Quando a gente está falando de usabilidade, de user experience como um todo, é muito óbvio hoje que a gente tem centenas de cases que mostram isso. Se você não está ali entre aspas, né, no campo, você não percebe o que o usuário está fazendo de errado, o que ele não está entendendo. Exatamente. Mas imagina, naquele momento é natural vir uma apreensão, porque o cara tá com uma faca na sua frente perguntando... 3 caras, você não... então assim... E querendo ou não, não é tua área, né? Exatamente. Não, e assim, eu fiquei super gelado. E é claro que eu sabia o que era HIV, né? Eu era um bom aluno de virologia. Sim. Mas na hora eu falei pra ele, HIV? Nunca ouvi falar disso. É rua aqui? E aí na hora me chamaram, assim, um colega me chamou e eu consegui sair dessa situação. Teve uma outra situação que foi pior ainda. Mas você não conseguiu entender o que era? Não consegui entender. Ele tava muito drogado. Uhum. E depois que eu saí, ele continuou falando algumas coisas. E tem um detalhe importante. Quando eu tentei sair a primeira vez, ele não deixou. Quando eu fui, né, esboçar assim, minha saída, minha fuga discreta, ele me parou com a faca. Daí eu falei, putz, agora ferrou. Agora né? ficou clara a intenção. E aí, exatamente. Bom, mas teve uma situação que foi mais curiosa ainda. Será que fica bom te misturar com doce? Deve ficar. Teve uma situação mais curiosa, Cava. Foi em 2012, se não me engano. 2012, 2013. Eu ainda trabalhava na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Lá tem um setor, que é o setor que fica responsável por investigar, caçar os surtos que acontecem no estado inteiro. Tá. Nessa época estava acontecendo o surto de sarampo. O Brasil passou muito tempo sem ter casos de sarampo e quando chegou em 2012 começou a aparecer de novo.
E as estruturas de saúde estavam bem sensíveis para investigar esses possíveis casos, né, e tomar as medidas necessárias. Uhum. Bom, toda vez que acontecia um caso desse, a gente precisaria investigar em campo, né, para entender o histórico, como foi que ela se contaminou, né, como Puta, cara, desinfectou. ficou bom com doce, viu? Você pegou o que com doce? Você misturou com o quê? Com o... Esse peixe aqui. Tá bom. Coloquei cream cheese também. Que o Focas ficou de palhaçada, que não combina com queijo, mas... Ah, não, eu vou querer com a maionese de alho. Esse alho é deles também, cara. Um alho É muito defumado. bom, muito bom. Eu vou até pegar o inteiro lá. Bom, então eu tava tendo esse lance do sarampo. E aí eu... Deixa eu tirar a casca aí. Beleza. Eu trabalhava num setor que tinha plantão. Então era no final de semana. Eu lembro, era um sábado chuvoso. E aí eu fui fazer a investigação em campo. Lá no endereço. E esse endereço ele ficava no topo de um morro da cidade que eu fui investigar. E nessa época, esse morro ainda não estava pacificado. E eu não vou falar que foi meu azar, porque quando a gente é profissional de saúde, a gente não pode ter esse tipo de preconceito ou de abordagem, né? Até porque a criança não tem nada a ver com as escolhas que os pais delas fizeram. Não é só isso, cara. Acho que se você tem preconceitos ou preconceitos, isso vale para pesquisa em geral, cara. Mesmo o pesquisador de marketing, entendeu? Você vai ter miopia na análise do resultado. Sim, exatamente. Mas o lance é o seguinte, não tem como você não questionar que, poxa, esse lugar que eu tô indo é seguro mesmo, assim? Tem um momento que você questiona se você tá correndo algum risco de vida ali no que você tá fazendo, Uhum. né? Bom, fui investigar esse caso, subi uma puta escadaria assim, e aí quando eu cheguei lá em cima... eu tava com outro colega, a gente percebeu que a filha, o caso que a gente foi investigar era a filha do dono da boca daquela comunidade. Uhum. E o cara, é claro, achou que a gente poderia ser algum policial infiltrado, ou a paisana, coisa desse tipo. Então, como foi a abordagem que ele montou pra gente investigar e fazer a ficha de notificação com a criança? Ele mandou a gente entrar numa casa, que era uma casa sem nada dentro. Mandou a gente entrar numa casa, colocou 5 caras armados para ficar perto da gente. E enquanto a mãe da criança falava o que ela tinha, mostrando a criança, a gente ia falar perto do celular da mãe, para ele escutar o que a gente estava falando para ela. E ver se a gente não estava querendo pegar alguma informação, coisa desse tipo, né? Cara, deve ter demorado uns 10 minutos, assim, a investigação, a ficha de investigação. Como você tava nessa hora? Assim, é uma situação tão surreal que eu acho que até alguma informação deve ter ficado prejudicada porque você dá medo. Não, eu fico imaginando que você não consegue prestar atenção e absorver tudo, porque você tá... Exatamente. E isso aí é um dos grandes desafios do Brasil, né? Porque o medo nessa hora é você ter alguma pergunta que faz sentido pra você, mas que pode ser mal compreendida com ele. Exatamente. Por exemplo, onde você tá andando? De repente você fala assim, pô, você tá andando em rio, não sei o quê. De repente você fala assim, pô, essa pessoa pisou no rio molhado. E o cara pode achar, pô, Não, o cara tá querendo traçar a rota. Total. Né? E faz sentido perguntar onde você esteve nos últimos 48 horas. Sim. Quando se trata de uma doença infecciosa. Então, assim... Quem tava com você nessa hora? Tava o outro investigador. 2 caras. 2 caras. Com colete. Bom, então foi um desafio de... enfim, se manter focado e concentrado no que eu estava fazendo ali, apesar de estar sendo praticamente intimidado por um mini exército de pessoas que queriam saber se eu era um policial infiltrado. Teve uma outra história boa. E isso pode escalar muito rápido, né? Nossa! Então, assim... Bom, isso foi no meu começo de carreira. Hoje, se eu me deparasse com uma situação como essa, eu reagiria de outra maneira. O que seria? Não, tranquilidade. Eu te falo que eu estaria mais tranquilo. Porque isso faz parte da formação do epidemiologista. O epidemiologista, ele tem que ir investigar onde está acontecendo a treta.
Entende? Lá eu tinha, acho que 2 anos de formado. Então a experiência ela vai te dando também essa segurança de como é que você lida com uma situação como essa. Uhum. Mas teve uma outra, pra acabar aqui os causos, teve uma outra bem interessante, que também deu um medo, que também estava chovendo no dia, sendo que foi à noite, na verdade, que foi o seguinte, eu já estava largando do meu horário na Secretaria de Saúde e começar o plantão de sobreaviso naquele final de semana. E aí, era já umas 5h30 da tarde, o telefone toca, falando que estava acontecendo um surto de febre. Tava em Caruaru também? Não, aí já foi em outra cidade. Não, Lá- não é lá no de Rio. Com Pernambuco. certeza não é no Rio. Não. Tava acontecendo um surto. 5 horas, tocou o telefone. Tava acontecendo um surto. Tinham várias pessoas vomitando e com febre no que seria o equivalente à FEBEM, né? Se a gente transportasse o modelo para lá. É outro nome. Uma casa de detenção de menor de idade. Isso. E aí tinham mais de 50 menores com esse sintoma. E a gente tem que entrevistar os 50. E assim, a gente sabe que não é raro no Brasil existir rebelião em situações como essa. Não, pelo contrário, né? E que é um arranjo muito interessante para quem quer fazer uma rebelião, concorda? Pô, total. Você recebe vários você abaixa um pouco a guarda, não é, para poder deixar que a equipe entre. Então, lá vai a gente, isso foi com um time um pouco maior, mas mesmo assim, vai a gente fazer essa investigação e ficamos lá durante umas 4, 5 horas entrevistando cada um daqueles que estavam com sintomas. No começo você fica com medo. Claro, não tem como falar que você não fica com medo. Mas passa um tempo... Não, porque é uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente. E assim, e tem uns que sabem que você tá ali. Né? Tem algumas pessoas que sabem que você tá ali para fazer o seu trabalho. Mas tem outros que olham para você e já ficam querendo... tem um olhar diferente. Sim. Né? E aí e isso intimida. Porque as pessoas estão ali numa situação de vida... Não, com certeza. Eu não tô julgando. Não, mas né? eu entendo. Mas assim, depois de 1 hora você fazendo aquilo ali, também vai ficando natural. Então você vai relaxando, né? E tem que fazer o que tem que fazer ali. Bom, felizmente não aconteceu nada. Mas a situação fica, né? Você fica depois conjecturando. Poxa, mas se tivesse acontecido isso, eu tivesse falado isso, né? Se eu fiz alguma coisa que não era pra eu ter feito, né? Porque foi que acharam que poderia acontecer. É natural você ficar conjecturando depois que você passa por uma situação de estresse o que é que poderia ter acontecido se aquilo... O que você poderia ter feito de diferente. Exatamente. Né? Mas são os aprendizados que a vida de um epidemiologista, de um detetive de doenças ou caçador de doenças... Caçador é mais legal. Passa, né? Muito mais legal. Cara, com certeza muitas pessoas devem ter assistido aquele filme Contágio. Você já assistiu? Sim. Você lembra que a Kate Winslet tá lá? Cara, não lembro que eu almocei ontem. Mas ela tá lá. Tem um caso engraçado. Eu tenho um amigo que ele é epidemiologista. Ele também costumava falar que ele era um detetive de doenças. E ele trabalha numa fundação que foi um dos financiadores desse filme. E quando os atores estavam... Geralmente o ator ele faz um pouco de laboratório, né? Eu tento entender um pouco a persona que ele vai interpretar. Sim. E a Kate Winslet no filme interpreta um epidemiologista, um caçador de doenças. Você acredita que ela ligou para esse meu amigo? Para entender o que era isso, que era uma epidemiologia que ele fazia no dia a dia, como ele se vestia. E o cara teve essa oportunidade de ser o mentor de Essa você de perdeu, figurino. Essa eu perdi. Da Kate Winslet para esse filme. Então, olha, talvez um dia eu chegue nesse nível, né? Mas escuta, qual foi o encontro mais maluco, a reunião mais louca que você fez nessa história toda? Cara, isso era 2020. Recente. Os casos de Covid estavam começando a ficar muito sérios na Suíça. E minha história com a Suíça, porque tem um pouco a ver com essa história, ela começa em 2016. Eu sempre gostei da Suíça e naquele momento, em 2016, a Suíça tinha uma aderência muito grande que a gente estava fazendo, porque o ambiente de saúde digital estava começando a se desenvolver. Então eu tinha feito uma viagem para fazer um roadshow com a minha empresa na época, a AppTrack, e a gente visitou um hospital numa cidade chamada St. Gallen, que fica a mais ou menos 1 hora de Zurique. E nesse hospital a gente falou com o cara que é a referência para doenças infecciosas da Suíça.
Toda vez que tem uma treta muito pesada de um vírus ou bactéria, os caras botam esse cara na TV pra falar e tranquilizar as pessoas. E aí, quando eu fui morar em Zurique em 2019, eu tentei, né, me aproximar do cara pra ver se a gente conseguia fazer algum projeto junto, alguma pesquisa, né, alguma coisa desse tipo. Mas até então, ele me convidou pra eu dar umas palestras no hospital, pra o time dele, etc, mas ficou só nisso. E aí, em março de 2020, esse cara me liga. Ele fala, poxa, você está acompanhando aí a situação do Covid e tal. Acho que a gente consegue trabalhar junto num projeto. Você consegue fazer uma reunião comigo aqui em St. Gallen? Agora tem que ser logo, porque isso tem urgência. Eu disse, posso? Quando que você pode? Ele falou, você pode amanhã? Eu disse, posso. Daí eu peguei o trem no dia seguinte. Cheguei no hospital, lá na sala de reunião. E aí o cara não estava lá. E aí ele pediu pra... Tinha outra pessoa que me recebeu e falou, não, porque o fulano não está aqui. Mas quando acabar a gente vai falar com ele. Eu disse, tudo bem. Fiz a reunião com os caras, mostrei o projeto, mostrei a tecnologia, falei como é que seria mais ou menos, né, a operação. Beleza, acabou. Estava guardando meu laptop da apresentação. E daí esse colega dele falou, pronto, agora a gente vai ver lá o fulano que quer falar com você. Eu disse, beleza, onde é que ele está? Ele disse, não, ele está aqui no hospital mesmo, no prédio. Eu disse, vamos lá. E o que eu achei? Eu achei que o cara estava atendendo alguém no hospital, a gente ia na sala dele. E eu fui andando com isso, começo da primeira onda do Covid, pegando forte na Europa, tá? Então a gente começou a andar dentro do hospital. No hospital a gente foi subindo, a gente chegou na aula da parte dos quartos, né, onde as pessoas ficam internadas. E eu já achando aquilo meio estranho, porque eu disse, mas o cara não está na sala dele. E na verdade, o cara estava internado. E eu entrei no quarto do cara e o cara estava na cama, internado, fazendo um procedimento. Ele disse, olha isso, e começou a conversar comigo, a gente teve uma reunião. Eu tive uma reunião com um cara que estava sendo internado e medicado e fazendo um procedimento médico dentro do hospital, no meio do Covid do começo. É uma situação de estresse também, porque é uma situação surreal de você ter que manter uma cabeça de conseguir fazer uma reunião séria, porque é uma reunião séria, que a gente estava propondo era uma coisa que ia impactar o monitoramento de Covid e profissionais de saúde. Nesse momento já sabia da seriedade. Já sabia da seriedade. Mas isso não me deixou menos ansioso de estar ali numa situação de que não bastasse eu estar dentro de um hospital quando estava o mundo de cabeça para baixo, mas que a pessoa que eu estava conversando era a pessoa que estava internada. Cara, e foram mais ou menos umas 2 horas de conversa. E nessas 2 horas de conversa, a enfermeira entrou umas 6 vezes para fazer o procedimento nele e ele continuava conversando comigo, né? E, assim, eu tive que manter uma cabeça muito fria para não me ligar no procedimento que ela estava fazendo e continuar olhando para o cara e continuar respondendo o que estava perguntando. Então, acho que isso foi a reunião mais inusitada que eu já participei, né? Ter uma reunião num quarto do hospital com uma pessoa internada, discutido o que seria ali de contingência da daquela doença que ele estava. Eu não sei se, na verdade, ele não estava com Covid, pelo menos até hoje eu não soube se eu saí de lá com risco de ter pegado. Mas, independente, podia ser qualquer outra doença. Mas é uma cena de filme isso, né? Cara? Total. Então, imagina que bom, mais uma das aventuras que um epidemiologista pode passar no exercício da função, né? Legal. Cara, a gente ia entrar ao vivo hoje, a gente teve uma chuva que destruiu aqui a região. Não, diga-se de passagem que a gente tentou fazer isso aqui 3 ou 4 vezes. Pois é. Deve ser pior que marcar. Você tava muito noiva não tinha tempo. Não... Mas é que você teve um vai e volta grande agora nos últimos tempos, né? Sim. Você tá morando na Suíça, mas tá pingando bastante aqui. Mas, pô, legal que a gente conseguiu, cara. Cara, isso é real. Viajar. Eu viajei 4 vezes internacionalmente em 2020, no ano da pandemia, que começou. Cara, é surreal você viajar no avião, num voo internacional, com 6 pessoas a bordo. 6 pessoas? Eu peguei isso. Eu fui em dezembro de 2020 para o Malawi. Meu voo de volta para Zurique, de Joanesburgo para Zurique, tinham 6 pessoas. Num A350. Cara, que bizarro isso, né? É muito louco. Mas enfim, a gente ia fazer ao vivo, não conseguiu. Mas a gente tá aqui com um convidado especial aqui, que é o Vince. Vince, se tiver perguntas, gruda no mic aí e manda bala, tá? Porque a gente hoje não vai ter pergunta das pessoas. Pô, Nício, boa noite aí, cara. Pô, muito legal aí as tuas histórias aí, cara. Pô, muito legal essa junção aí de saúde com tecnologia. É incrível aí. E o que eu queria perguntar, cara, na verdade é o seguinte,
O que hoje, né, assim, você estava falando de filária, né, assim, que é elefantíase, né? Isso. Que é uma coisa assim, que até onde eu sei, meu conhecimento de leigo é uma coisa que se resolve com um remédio, né, assim, mas ainda existe, né, muito, muito forte em alguns lugares, né, não só da África, mas do mundo, assim. E o que eu queria saber de você é o seguinte, cara, quais são as doenças, cara, que estavam, assim, erradicadas e que voltaram, né? Seja porque tem assim, aí N motivos, né? Que tem um negacionismo porque as pessoas não se vacinam, não querem tomar remédio. O que voltou, que estava erradicado? O que é no mundo hoje? Olha, acho que é importante falar que existe uma nuance nas nomenclaturas, né? Então você tem erradicado, você tem eliminado, você tem controlado. Eu falei agora há pouco de um caso do Brasil, que o sarampo... Mas vamos lá, explica isso daí. Erradicada, nós estamos falando o quê? De não aparece nenhum caso Mais. em quantos anos? Nunca. Não, mas quantos anos eu posso dizer que está erradicada? 5 anos? Tem que existir um monitoramento de transmissão comunitária e monitoramento dos casos latentes, etc. Eu não vou conseguir te precisar exatamente qual o tempo. Tá, mas são anos. São anos. Então, a erradicada é um pouco disso, né? Uhum. A eliminada é que não acontece no território, mas que ela continua acontecendo em outros lugares. Então ela está eliminada no Brasil, mas ela acontece Isso, na que era África o caso do sarampo, Sul, por né? exemplo. No caso da varíola foi erradicada. O sarampo foi eliminado do Brasil. E controlada é quando se mantém, obviamente, um controle ali, que pode ser um controle que ela se mantém em índices endêmicos ou índices sazonais, né? Então, por exemplo, meningite bacteriana, principalmente, né, em algumas regiões, acontece de maneira muito sazonal. Então, quando bate ali abril, maio, ela começa a acontecer, mas nos outros períodos do ano não acontece tanto. Dengue mais no verão, né? Tem essa variação. Mas para dar 2 exemplos que você estava perguntando. O sarampo, né? Porque o Brasil tinha passado 10 anos, 11 anos sem ter casos. E depois, quando o caso aparece, você tem uma transmissão sustentada. Então, depois disso, o Brasil perdeu o certificado de eliminação. O Brasil perde lá em 2012 por causa dessa nova circulação do sarampo. E se a gente quiser ampliar ainda mais o horizonte disso, a dengue, que acontecia muito, muito, muito antigamente e que voltou a ser um problema no final dos anos 80, começo dos anos 90, né, com várias situações de epidemias, inclusive, nesse contexto. Por que voltou? Existem várias vias de uma doença ela se restabelecer num território. Pode existir, por exemplo, a viabilidade do vetor, no caso da dengue, o Aedes aegypti se tornou ou voltou a se tornar viável nas cidades, por causa de contexto de hábitos, de manter água armazenada, né? E você favorecer ali o meio de criação e de desenvolvimento dele, do mosquito. Então isso é um fator que acaba ocasionando. No caso do sarampo, por exemplo, já foi um pouco diferente, que ela foi reintroduzida por uma pessoa que veio doente e que chegou ali, espalhou isso, e esse espalhamento ele foi sustentado na comunidade. Né? Então, são maneiras de entender como é que isso pode ser reintroduzido. Mas o que eu queria falar naquela hora pegando o exemplo da própria dengue, nos Estados Unidos, isso não era uma preocupação. Né? Arboviroses, em geral, não era uma preocupação. Dengue, zika, chikungunya. Porque lá era um ambiente muito hostil para o mosquito conseguir se manter e se desenvolver. Entretanto, na época de chikungunya e zika e a própria dengue mesmo, por causa do aquecimento global e de outros fatores, a Flórida, a região do Texas, a região do Arizona, passaram a ser regiões com ocorrência disso, porque o território estava muito confortável para que o mosquito conseguisse se desenvolver. Então é muito doido pensar como esses elementos ambientais conseguem também ter um papel no favorecimento de áreas para a ocorrência de algumas doenças como essa que eu falei. Agora, a gente tem essa história agora de rejeição e de fake news, e a gente tem um agravante nessa história de como a gente está muito tempo sem algumas dessas doenças, a gente deixa de perceber a efetividade das vacinas. Isso. Né? Porque quando você tinha doença, aí vem a vacina e cura, como a gente teve agora o Covid. A gente está vendo os números diariamente, né? Quem está sendo hospitalizado, 80% é porque não vacinou, enfim. Mas quando a gente está, sei lá, décadas sem ver isso colabora para essa coisa de fake news, essa coisa de negacionismo. Né? Então, assim, ajuda. Porque assim, o cara ele deixa de ver o
a efetividade. A gente tem um risco agora de voltar muita doença, então, na próxima década ou não? Ou você acha que isso é pessimista demais? Não, eu acho que esse não seria um cenário tão... Bom, sempre é possível, mas eu acho que não seria um cenário que aconteceria com a facilidade, né? Eu sou muito mais do pensamento que novas áreas que não eram favoráveis para o aparecimento de algumas doenças, essas áreas vão começar a ter casos de ocorrência lá. Casos comunitários. Autóctones, como a gente chama no termo técnico. Por causa de elementos como esse, né? As pessoas estão... a urbanização está provocando muito isso, né? Tem um negócio muito interessante, uma teoria de Pavlovsky. Uhum. E essa teoria ela fala sobre o foco natural da doença. Ou seja, numa floresta tem um monte de coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Tem um ciclo fechado de uma doença acontecendo ali. Quando o homem chega, e essa teoria é de 1930, quando o homem chega e penetra em ambientes como esse, ele acaba adoecendo, sendo que ele foi para o foco natural da doença. E a gente tem eu posso aqui passar várias horas falando de várias doenças que surgiram assim. O HTLV, que antigamente achava que era uma variante do HIV, né? Não necessariamente foi isso, mas colocado de uma maneira mais objetiva, que é uma doença viral também. E o próprio HIV, né? A história de que quando os caçadores iam para as florestas e traziam os macacos, e o macaco vinha sangrando no ombro e por causa da mata fechada, ele ficava com ferida nas pernas e o sangue do macaco entrava em contato com o sangue do homem, etc. Esse tipo de situação era muito favorável para existir exatamente esse fenômeno, né, da urbanização das doenças, porque o homem está lá no foco natural dela, né? Então é muito interessante observar isso. Então eu acho que mais para frente pode existir uma reemergência de alguma doença que a gente não tem ou que ela já aconteceu no passado e foi controlada por causa de um cenário como esse. Entendi. Agora, isso acho que tem uma outra coisa que talvez seja muito complicada, que é o seguinte: o método científico, ele não é palatável para a maior parte da população, né? Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Agora com Covid, para cada variante, e até mesmo para as primeiras, a gente precisa aprender muita coisa, né? Máscara funciona ou não funciona? Quanto funciona? Isolamento funciona ou não funciona? Quanto funciona? Muitas dessas coisas a gente não tem ainda uma resposta certa, uma certeza, até porque você tem novas variantes e tudo. Uma boa parte da população acha incompreensível a gente ter uma resposta e depois mudar a resposta. Sim. Porque elas não entendem o método científico. Sim. E não aceitam assim, puta, como você não sabe? Ou como você tinha essa opinião e agora você mudou a sua opinião? Você não sabe nada? Sim. E isso é difícil, né? Isso é difícil, mas eu diria que isso acaba sendo um pouco natural da circunstância. A gente está falando de uma situação que jamais tinha ocorrido e que premissas elas tiveram que ser mudadas porque a observação dos eventos mostrava caminhos diferentes, né? Mas é que isso pro leigo ou pro mais ignorante, estou falando sim, ignorante não no sentido pejorativo, sim, tá? Sim. Isso dá eu imagino, pelo menos na conversa que a gente tem com pessoas, com amigos que a gente tem conversado, isso me parece trazer uma insegurança pro cara. Então, esse cara não sabe disso, então ele também não sabe daquilo e outro, entendeu? E isso traz alimento pro cara falar, putz, o cara tá me recomendando fazer isso, mas será que ele tem certeza disso? Será que isso também não é... Entendeu? Eu acho que assim, tem uma questão que é talvez mal trabalhada, que é isso. Talvez a gente precise, além de outras coisas, explicar também como é que funciona o método científico. Sim. E assim, Cava, essa necessidade de educar sobre o método científico, ela é real. Sendo que tem uma outra situação que acontece, que está acontecendo hoje, de premissas que foram colocadas no começo da pandemia por pesquisadores, que foram ditos os Cavaleiros do Apocalipse, e que essas premissas elas mudaram, mas o cara, por causa de um ego, não quer dar o braço a torcer e continua naquela premissa fixa. E isso aí ferra muito com a ciência. Isso aí ferra muito com a persona do pesquisador
que é o cara lá que está se dedicando a fazer isso. Mas o ponto aí, eu queria entender o que você está criticando. Se é... Não, eu tô criticando porque da mesma Não, mas eu maneira... quero entender o que você está criticando, não Tá por quê. Você está criticando o fato dessa pessoa talvez ter sido muito pessimista, ou você está falando do fato de que ela estava trabalhando em cima de uma premissa e que era pessimista ou que era otimista e que na mudança de circunstância ela não quis... Tá, vamos exemplificar então. Vamos falar dos divulgadores científicos, que no Twitter existia uma multiplicação disso muito rápido. Tá? Os divulgadores científicos, os comunicadores científicos que faziam live no começo da pandemia para falar que o Brasil ia ter 1 milhão de mortes e bababá. Né? Não foi só uma pessoa, são alguns. São pessoas verificadas no Twitter. Então existe um selo. Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada, mas para o leigo, pro leigo quer dizer alguma coisa. Perfeito. Mas né? acho que, enfim. Mas deixa eu complementar aqui. Tô falando desse pessoal que não é pesquisador de fato, ou pelo menos na área, né? Não tem uma rotina de pesquisa na área, e que esses caras eles começaram a transformar a pandemia num pandemônio, que eu até entendo a intenção. Não estou falando que eles são mal intencionados a fazer isso, mas que eles esquecem que o impacto das coisas que eles falam tem uma repercussão muito grande nas pessoas. Principalmente no cara que mas vamos lá, eu não concordo com isso, tá? E aí, obviamente, você vai ter seus argumentos talvez muito baseados no que a literatura diz nessa hora, né? E que eu sou leigo nesse aspecto. Mas, cara, eu tava aqui no Brasil. Eu tô acompanhando essa história. Se esses caras não... Eu fico imaginando... Primeiro duas coisas, tá? Primeiro o lado pessoal. São pessoas que... Muitos desses caras... Você está citando o Átila aí. Eu não falou o nome, mas estou falando... Esse é um cara que fala assim... ele não é pesquisador de campo... Mas esse cara é um cara que entende o que está falando. Tá? É um cara que sabe e entende pesquisa, entende... Esse cara tá olhando e fala assim... Cara, isso pode ser muito grave. Não chega a 1 milhão? Mas, cara, a gente bateu 600 mil... A gente fez muita coisa errada no Brasil, mas a gente teve sorte de que o mundo foi atípico, porque a gente tem muita tecnologia hoje, e aí a gente conseguiu vacina muito rápido, e tem uma série de outros fatores, mas assim, o mundo foi atípico, mas a gente podia ter chegado e ter ultrapassado. E outra coisa, né? 600 mil que se sabe. A gente não tem ideia dos não divulgados, a gente não tem ideia de sequelas, de mortes que não vão ser de Covid, mas vão ser consequências de Covid, enfim. Então, um cara que está olhando um cenário que pode ser apocalíptico e olha para os lados, você tem aquela coisa do filme lá do Não Olhe para Cima. Muita gente dando risada, muita gente menosprezando, o cara olha e fala assim, pô, eu preciso falar. Então, acho que esse é o primeiro lado, que é um lado pessoal do cara, né? O segundo lado é o lado de falar assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Eu tenho que fazer eu tenho que falar. Então, eu não sei se eu concordo com você. Eu entendo que talvez... O que você está falando é que talvez na literatura já se saiba que ser apocalíptico não traz mais bons resultados. É isso? Não, eu acho que é o seguinte. No começo, quando existe muita incerteza, aí a gente vai para cautela extrema. Certo? Ok. Sendo que a manutenção de um discurso quase que extremista sobre, isolou tudo, vamos fazer isso desse jeito, blá, 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 não tem uma retomada da vida, eu acho que isso é o perigoso. Mas aí você não está pegando num ponto muito específico? Não tô, porque a narrativa, ela nunca vem com a possibilidade ou com a perspectiva de assim, beleza, tá desse jeito, mas vamos tentar retomar, vamos por esse outro caminho. São poucos os divulgadores científicos de Twitter que colocaram mas aí propostas... Vou te interromper de novo. Você não está sendo pejorativo quando você usa essa expressão? Porque quando você fala divulgadores científicos de Twitter, já pega mal. Mas sabe qual é o ponto, Cava? É que nem eu falar assim, pô, esses divulgadores de YouTube, aí já é pejorativo, entendeu? Mas sabe o que é? Porque antes disso, tipo, vamos lá, você comentou o nome do Átila. O Átila tinha uma jornada em divulgar ciência muito antes de qualquer tipo de pandemia.
né? Então, mas vou fazer o contraponto de novo, cara. Assim, esse cara tá sozinho. Obviamente, tem outros caras, tem um monte de cara legal. Mas quando você olha para esses caras, para um país como o Brasil, e que chafurda na ignorância, e que chafurda no populismo, e que chafurda num monte de cagada, olhar para esses... A minha preocupação é o seguinte, eu, numa mesa de bar, eu concordaria com você. Aqui, eu só tenho que tomar um cuidado para quem está escutando, porque talvez essa pessoa não entenda o que você me entenderia entenderia de mim numa mesa de bar, que é o seguinte, esses caras estão sozinhos. A gente julgá-los por algo que não necessariamente deveria ser responsabilidade deles. Vou te dar um exemplo paralelo para você entender, fazer um paralelo aqui. Eu critico muito a falta de divulgação científica no Brasil. Essa crítica é muito voltada à academia. Tá melhorando, mas a academia, ela historicamente, ela tem até ojeriza a divulgação científica. Porque o lance do Brasil, principalmente no Brasil, é gerar papel. E nem se preocupa com qualidade, né? Então você tem um cara lá que é pesquisador e vai fazer divulgação, esse cara tá perdendo o tempo dele. É assim que era entendido. Tá mudando, mas essa crítica eu faço. A gente, agora, ao mesmo tempo, eu botar a culpa da divulgação científica nas costas do cientista é muito complicado, porque, a vida do cientista é muito complicada. Então... Meu ponto não foi isso, só para deixar claro. Deixa eu só recolocar então o que eu falei. Eu acho que o alarmismo é o ponto. Muitos dos caras que estão no Twitter, que pesquisam outra coisa, que não epidemiologia ou dinâmica do Covid, muitos deles são muito alarmistas. Mas eu quero entender por que isso te incomoda. Porque isso foi... Porque isso é ruim para a sociedade. Isso é ruim para o impacto que isso causa. Mas isso, o que eu quero entender é o seguinte. Existe histórico para saber se isso funciona ou não? É isso que eu quero saber. Cara, vamos lá. Vamos pegar um exemplo que eu conheço bem porque eu participei desse projeto. Não sei se você vai lembrar. No final de 2020, outubro mais ou menos, estava ressurgindo a discussão sobre reabertura de escolas. Ok. Certo? Ora, se eu posso abrir um restaurante e um bar, por que eu não posso abrir escola? E o impacto que a escola fechada tem, a escola pública fechada tem no aluno pobre é muito grande. Sim. Porque não é só aula que ele perde. Ok. Ele perde várias outras coisas, inclusive comida. Perde muita coisa. Mas vamos lá, dá sequência nisso. Nenhum desses grandes influenciadores científicos tiveram o cuidado de falar assim, porra, vamos ver realmente se a gente acha uma evidência no mundo que seja compatível com a situação do Brasil e que fale que abrir escola não seria um fator que aumentaria casos de Covid. Puta, eu te entendo, cara, mas aí nós estamos... novamente, tá? Eu era a favor de abrir escola. E não pela minha filha. Minha filha estava bem em casa, né? Tem computador, tem internet. Isso. Tem um puta monte de problema, né? Assim, puta, ficar trancado em casa é um saco, é uma merda. Puta, no pior período da adolescência. Tem tudo isso de saúde mental que é uma desgraça. Mas tem comida, tem uma boa família. Tem um tutor que fica com... Tem um tutor, enfim, tá numa boa escola, que tá fazendo aula à distância, tá tudo. Mas eu sempre defendi que em algum momento ia ter que reabrir as escolas. Porque eu entendia que quando a gente fala de escola no Brasil, a gente não tá falando da minha filha. Até porque a escola da minha filha, eu poderia falar pra escola que ela não ia, se eu quisesse. Que teve um período de transição, mesmo na volta da escola, que a escola fala assim, nós estamos voltando, porque nós somos obrigados, que o governo mandou, mas se você trouxer um atestado, fala, você fica em casa. Mas eu sabia desse problema, que tem muita gente que não tá... a gente ficou 2 anos sem ninguém estudando no Brasil. Não comendo e ficando em casa numa situação que é pior ainda, porque esse cara tá todo mundo amontoado em casa, o pai tem que sair, enfim. Então eu entendi essa questão, mas o meu ponto é o seguinte, nesse meio do olho do furacão, ainda que eu tenha essa opinião, eu não sei se não é um ponto muito específico pra gente arrumar uma discussão tão grande, porque uma pessoa não... Não, calma, mas o que eu tô falando, meu ponto é um pouco mais um pouco mais profundo nesse sentido, porque
tô falando, não estou personalizando aqui um único divulgador científico. Tô falando que grande parte dos divulgadores científicos do Brasil não foram a favor da reabertura das escolas, considerando evidências de lugares que não se pareciam com o Brasil de jeito nenhum. E os caras esqueceram duas premissas muito básicas. Primeiro, não tinha nenhum estudo na América do Sul que teve o cuidado de investigar esse cenário de reabertura de escolas e o impacto que isso, se elas estivessem fechadas, iam ter. E o segundo, esqueceram o contrafactual. Então foi o que a gente fez. A gente fez um projeto, um estudo, aqui no estado de São Paulo, para entender se escola aberta está associada a aumento de casos de Covid. E a gente estudou municípios que... Muitos municípios... A gente tem, o estudo, depois eu posso passar, você distribuir aí o link, não sei. Mas você vai ver que no estudo a gente tem cidades que mantiveram escolas fechadas, cidades que reabriram escolas. E a gente observa os índices de Covid desses dois grupos. Não há associação. Mas, Independe. Mas aí não é o caso de quem tá fazendo essa pesquisa, divulgar essa pesquisa? Mas a gente faz. A gente divulga. Sendo que a gente não tem 500 mil, 800 mil, 1 milhão de seguidores. Então a massa que olha um divulgador desse como referência naquele tema acaba sem ver o esforço que não só a gente, mas vários outros cientistas buscam para tentar achar soluções. Onísio, eu te entendo. O que talvez a nossa discordância é o seguinte. Eu acho muito complicado hoje em dia a gente botar... E eu até fiz um vídeo sobre a questão de tolerância, ou da intolerância. Eu acho muito complicado a gente botar a pessoa como quem está ajudando ou quem não está ajudando, vilão ou bandido, ou mocinho, ou bom e malvado, só porque a gente discorda de alguns pontos. O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu olho para esses caras em geral e para o Átila, eu discordo de muito deles em muitos pontos. Às vezes em formato, às vezes numa coisa, por exemplo, esse negócio de reabertura de escola. Mas quando eu olho pro grosso, eu falo assim, cara, eu não vou usar a expressão herói, porque eu acho piegas e eu acho que pula pro lado da gente estar novamente buscando heróis, que eu acho uma desgraça. Mas esses caras estão sozinhos, porra. E estão fazendo um trabalho que quando você olha para todos os outros dedos na mão que deviam estar trabalhando, seja governo, seja sociedade civil, seja, sabe, não temos isso. Cava, mas não estão sozinhos hoje, não estão mais. Não, tudo bem, cara, mas quando a gente fala desse assunto de divulgação científica... Sim, mas é isso que eu estou te falando. Mas o ponto que eu quero trazer para você é o seguinte, eu não estou falando especificamente do Átila, ou da Melanie, ou de um ou de outro. Não, eu entendi, mas eu só queria frisar isso porque, assim, tem que tomar cuidado que, assim, hoje... Outro dia num podcast eu comentei o seguinte, que hoje, dada a polarização, tem muita coisa que precisaria ser discutida e melhorada. Sim. E que hoje está complicado a gente fazer uma crítica. Que quando você faz uma crítica, na verdade você está dando arma para um bando de maluco. Vou dar alguns exemplos. Urna eletrônica, tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas se você começar a traçar crítica nisso, isso vai alimentar os malucos que acham que ela tá sendo hackeada, que é totalmente segura, etc e tal. Vacina é um caso, divulgação de vacina é um caso. A gente tem muita gente da área de ciência que não está divulgando legal, não divulga pesquisa legal, não divulga o método legal, fala merda, depois volta atrás, que gera insegurança. Estou falando de órgão público, né, instituição pública. A gente tinha que criticar isso, só que tá no momento que assim, o que a gente faz? Critica, fica quieto, porque se a gente dá arma, você entende? Então, isso relacionado a um monte de assunto. Então, é só esse porém que eu tava colocando. Tem que tomar cuidado, porque assim, eu entendo algumas críticas, concordo com algumas coisas, negócio da escola, eu discordo também, mas só tomar cuidado pra gente não deixar a compreensão daqui do trabalho que esses caras estão fazendo. Não, certo. Tá bom. Eu não estou desconsiderando a contribuição que eles têm. Mas eu acho que falta um pouco da percepção do impacto que o que eles falam tem na sociedade. Entende? Eu acho que o ponto é esse. Se você é um divulgador científico e se coloca como isso Perfeito. Numa rede social e que você sabe que algumas centenas de milhares de pessoas estão te seguindo porque eles querem escutar respostas de você e você se torna um reprodutor
Perfeito. de informação científica que muitas vezes é difícil para o cara que está na ponta. Sabe, assim, é a questão do framing. Se você está framing. Perfeito, mas vou adicionar mais uma coisa. É uma curva de aprendizado. Esses caras agora vão aprender a lidar com isso. Você fala, mas esses caras já eram divulgadores, já eram famosos. Não desse tamanho. Esses caras não tinham a força e o impacto que eles têm. Não importa se está falando de Átila, de Melanie, de qualquer outro desses caras. Ah, mas esse cara já tinha 1 milhão de seguidores. Cara, eles não tinham o impacto na sociedade que eles têm hoje. Eles vão ter que aprender a lidar com isso, pro bem e pro mal. É uma curva de aprendizado. E a gente está no meio do olho do furacão. Né? Então acho que isso, novamente, acho que faz parte do amadurecimento, não só deles, mas da sociedade e das próprias redes. Sim, sim. Porque o ambiente que esses caras estão hoje, do Twitter, cara, esse é um ambiente que está completamente de ponta cabeça. Sim. Por culpa do Twitter. Sim. Né? O Facebook e Instagram, por culpa do Facebook, ou Meta, enfim. Então, eu acho que isso é uma curva de aprendizado dessas pessoas, da sociedade. Né? Assim, você não vê pessoas que já tinham essa projeção cometendo esses erros, porque os caras já aprenderam a lidar com isso. Sim. A gente está aprendendo. Vou te dar um exemplo muito bobo que nem tem a ver com o assunto, tá? E que as pessoas não percebem que às vezes uma nuance dessa faz diferença. Eu dou palestra há muitos anos, décadas, entrevista, essas coisas, faço com uma facilidade muito grande. Quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, até para aprender e tudo, cara, falar para um buraquinho preto era muito difícil para mim. Porque eu me senti idiota estando feliz e falando para ninguém. Você se sente meio esquisito. Pode ser geracional? Acho que não, mas é uma coisa que eu tive que aprender. Aqui em live é diferente. Mas você não dá entrevista? Cara, entrevista você tá engessado, você tá seguro, você tem um timing. Você não tem uma hora que você se descontrai e fala uma besteira. Você tá na entrevista, você tá o tempo todo ali no frame. Sim. Então, quando você começa a ir para podcast e conversar, você tem que aprender também. Não é que você vai ficar se policiando o tempo todo, mas eu tive que aprender a lidar com ao vivo. É uma curva de aprendizado. Então, eu acho que com redes sociais como um todo, tem muita coisa que a gente já está confortável, mas tem muita coisa que a gente está aprendendo agora. Isso que você está falando, eu acho que esses caras talvez ainda não tenham a noção do tamanho que eles se tornaram. Mas, tirando todos os problemas, eu tô achando fantástico isso, cara. Independente de gostar ou não gostar desses caras, a gente abriu a torneira. Antes não existia uma curadoria, existia um gargalo de poucas pessoas escolhiam o que falar para você. A gente abriu essa torneira. Vai vir muita coisa ruim? Vai vir. Mas vai vir muita coisa boa também. Certo. Não, concordo. E só para deixar mais claro, mais uma vez, não estou personalizando uma única pessoa. Vou dar um exemplo então de fora. Eric Ding. Esse cara é um divulgador científico. Da onde ele é? Dos Estados Unidos. E ele coloca lá que é médico por, acho que de Yale, enfim. Ele bota lá, dá uma carteirada no perfil. É um dos caras mais alarmistas que existe no Twitter. E a pessoa que não é da área, que não tem uma familiaridade com a epidemiologia, que sabe, por exemplo, contrariar ou criticar o que ele está falando, ou questionar pelo menos, acaba engolindo da maneira como ele passa. Tipo, tá acontecendo o inferno de Dante, então é isso. Eu acho que isso é muito nocivo para a sociedade. Entendi. Entende? Acho que isso é onde pega nessa história. Entendi. Cara, e One Health? Explica o conceito, eu queria sua opinião se isso é utópico, se não é. Cara, a One Health, ou saúde única, ou uma saúde, né? É um conceito em que você considera não apenas a saúde humana, mas a saúde ambiental e a saúde animal como uma tríade que promove o status de saúde ou de doença nas populações. Então, a situação do Covid pode ser uma situação colocada por One Health, que em algum grau a saúde animal
viabilizou esse vírus pra gente e a gente acabou pegando. E tem vários outros exemplos de doenças que acontecem dessa maneira, né? Zoonoses, por exemplo. Né? Eu acho que falta essa compreensão quando a gente está planejando maneiras de controlar a próxima pandemia. Se a gente não focar na tríade do One Health, vai ser muito difícil a gente conseguir prever a próxima coisa que vai acontecer. Essa próxima pandemia que vai acontecer, que ela vai acontecer, infelizmente, ela pode demorar aí 50 anos ou ela pode acontecer daqui a 5, 7 anos. Entende? A gente tem que pegar muitos aprendizados que a gente está fazendo hoje e fazer esse exercício. Então, o One Health acaba sendo uma abordagem, um método, uma ideologia muito importante para que todo mundo que esteja envolvido no controle de uma situação de emergência de saúde pública considere isso quando for planejar alguma ação. E aí começam as dificuldades, né? Porque eu fiz essa introdução e parece um pouco óbvio, mas na prática, o que acontece? O pessoal da medicina veterinária são muito bons nisso. O pessoal que se forma em veterinária, eles estudam muito isso. Né? Os grandes pesquisadores dessa área geralmente têm essa interface. Mas quando você pega o pessoal da medicina, muitos deles não olham muito para isso. E aí começa a complicar, porque a gente não vai ser uma única profissão, uma única formação que vai trazer ali o plano de contingência ou o plano de preparação para a próxima emergência de saúde pública que a gente vai enfrentar. Então, o One Health é uma necessidade que todo profissional de saúde que queira ou que trabalhe em algum grau com a doença que pode se tornar emergência de saúde pública, ele precisa ter esse conceito muito bem entendido, muito bem enraizado em sua cabeça, para que quando chegue no momento que a opinião dele vai valer, para que o que ele fale se torne um item lá do plano de contingência, e isso aí é o que culmina no entendimento de uma área como essa. Entendeu? Entendi. Onísio, uma dúvida aqui, estava ouvindo você falar, né, assim, hoje você passa teu tempo em Zurique, né, na Suíça, você viaja para o Malau e tal, tem esse trabalho, uma coisa que eu queria entender um pouco melhor, o quanto você teve que aprender de tecnologia durante a tua vida, né? E assim, obviamente, assim, você acabou de contar uma história sensacional, né? Com esses wearables aí, tal, quanto isso muda, né? Quando a gente pensa. E eu acho que isso é um negócio muito importante para os pesquisadores, quem trabalha na área de saúde, né? Desse entendimento da tecnologia. E a gente não está falando de saber fazer uma tabela no Excel, a gente assim, entender mesmo de tecnologia, entender assim com um mindset digital. Como é que foi isso, cara? Como é que você aprendeu isso? Como é que foi o teu contato? Como é que você acabou juntando essas coisas no teu trabalho? Cara, eu fui muito sortudo de ter encontrado algumas pessoas que me introduziram nesse universo, né? Um deles foi meu parceiro na AppTrack, a gente fundou a AppTrack juntos, foi meu co-orientador de mestrado, que é o Jones Albuquerque. Ele é um cientista da computação, é um cara, é o estereótipo do cientista maluco. E ele me introduziu nesse universo que eu, um biomédico, não tinha nenhuma formação ou nenhuma familiaridade com essa temática. E a princípio parecia muito distante. Ele só facilitou minha entrada para que eu fosse natural para mim aprender tecnologia. E isso facilita bastante, porque quando um cara da área de saúde entende o potencial que as plataformas tecnológicas têm, você começa a fazer essas conexões que não são óbvias até então, para que você consiga gerar uma coisa que gere algum impacto em algum grau. Então, ao longo dos anos, eu fui me familiarizando mais com isso, me aprofundando mais nisso, e culminou na oportunidade de eu ter ido para Zurique. Né? Quando eu peguei a posição lá em Zurique, a demanda que eles tinham era um epidemiologista que navegasse bem na área de tecnologia. Porque discutir com startup da Ucrânia de wearables, que isso aqui poderia ser utilizado no Malawi para coletar esse tipo de biomarcador, para esse tipo de desfecho esperado, é natural que demande esse múltiplo conhecimento. Né? Esse trânsito ele tem que ser muito fluido, ele não pode ser uma coisa muito encaixotada, senão você limita a discussão e você acaba limando as possibilidades que a tecnologia vai oferecer. Se a gente olha hoje a formação do profissional de saúde no Brasil, ainda é muito capenga a compreensão deles sobre temas como inteligência artificial. Ou internet das coisas que também... Ou internet das coisas. Né? E é muito ruim porque aí fica só o hype. Aí os caras ficam só na piscina rasa. Mas quando parte para a prática, para saber se ele consegue avaliar se aquele modelo
de machine learning está performando bem, se ele tem uma acurácia boa, se ele tem um F-score bom, se isso impacta de fato ou não na substituição futura do homem pela máquina. Né? Se ele não consegue compreender essa fundamentação, essa base, fica muito difícil ele conseguir opinar. E aí, se fica difícil para ele conseguir opinar, muitos deles vão para mas nunca vai haver essa substituição. A máquina nunca vai substituir o homem. A gente vê em todas as áreas. É. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Você, isso já é meio sabido, né? Quer dizer, isso vale para a saúde, vale para muitas áreas. Essa ausência de conhecimento e profundidade em machine learning ou internet das coisas ou, enfim, outras tecnologias que a gente sabe que vão ter impacto muito grande. Mas dentro desta área, programação já é mais, né? Sim. Seja programar em R para gerar gráfico, quer dizer, já é mais... mais presente, não é? Isso, a epidemiologia acaba sendo uma área que tem muita interface com ciência de dados. Sim. Né? Então, não é raro você encontrar epidemiologista que programa em R, programa em Python, né? Que saiba programar em linha de comando, né? Em linha de código. Então, isso é natural, apesar de ter algumas escolas de epidemiologistas, né? De cursos de mestrado e doutorado, que não fomentam tanto isso como deveria. Talvez hoje a maior referência hoje, assim, de novo, eu tenho muita sorte porque eu encontrei pessoas fantásticas na minha formação. Uma delas é meu grande amigo e foi meu orientador de doutorado, um cara chamado Oswaldo Cruz. Ele é o bisneto do Oswaldo Cruz. Legal. Né? Ele está no Rio e ele comanda ou faz parte lá do programa de computação científica da Fiocruz. E é um dos caras... Com um nome desse deve ser sofrido para ele, hein? Pois é. Cara, e ele é um dos caras que mais entende de ciência de dados que eu já conversei, que eu já encontrei na minha vida. Entende? E é um cara da área de saúde, ou da área de biológicas. Né? A formação dele é em ciências biológicas. Então, veja que esse esforço, ele depende muito mais da pessoa do que a pessoa ter sido exposta em algum momento. Não tenho dúvida. É que você tem uma questão de massificação e que se você não tiver as instituições trabalhando... Fica mais difícil. E ele lá na Fiocruz, ele tem um trabalho muito intenso, ele com alguns colegas, como Marcelo Gomes, que também é um outro fantástico cientista de dados, que é tentar trazer isso na formação dos próximos epidemiologistas, né, ou dos próximos profissionais de saúde que estão ali, porque isso precisa, sabe? Precisa, Cava, as pessoas precisam entender sobre isso, precisam ter essa familiaridade, essa fluência em coisas que não são diretamente relacionadas à saúde, mas que facilitam bastante. Isso é o nosso trabalho do dia a dia, né? Você também tem falado muito sobre isso, enfim. Aliás, vou querer ponte também, porque, cara, tem uma dificuldade muito grande de ter a gente da Fiocruz aqui, sabia? É mesmo? Muita. Porque o fato de ser no Rio, talvez, assim, não é isso, cara. Não? Não é isso. Óbvio que dificulta, mas não é esse o gargalo. Não é esse o gargalo. Escuta, queria que você falasse um pouco, você citou algumas vezes a sua empresa que você vendeu. O que ela fazia? E como eu já conheço um pouco o histórico, eu queria também que você desse opinião sobre coleta de dados nessa área. Porque, assim, novamente, eu acho que a gente teve alguns abusos nessa história. Que é outro tema que talvez seja muito polêmico hoje. Né? Assim, mas você está criticando dado para a saúde, mas enfim, eu acho que teve alguns abusos. Mas assim, conta da outra empresa e depois a gente fala disso. Tá, a AppTrack ela surgiu dentro da Fiocruz, né, com o Jones e comigo, lá em 2013. Na verdade, a gente tinha um projeto acadêmico alguns anos antes, e a gente, em 2010, Android 2.0, né, smartphone e tablet eram coisas raríssimas. E a nossa premissa naquela época era desenvolver uma plataforma para substituir as pranchetas dos agentes de saúde. Imagina quantas vezes a gente foi chamado de doido, porque as pessoas falavam, nunca. Nunca. Cara, eu cansei de escutar. Pronto. Taxista nunca vai ter smartphone, porque exatamente. Não é porque era muito caro, mas tinha outra coisa. É muito difícil. Isso. A gente tava nesse contexto. Difícil. A gente tava nesse contexto lá. Então, a gente começou... É uma visão tão limitada, cara. Total. Porque, sabe o que acontece? Muitas dessas verdades absolutas, elas continuam existindo. Sim. Eu posso defender pra você aqui, cara, que o Brasil não tem qualidade de internet pra você poder ver filme pela internet. Sim. É verdade. Sim. Mas você tem aí Netflix bombando sim. mais do que muita emissora de TV. Sim. Ou posso falar pra você, o brasileiro ama carro. É verdade. O que não impede de muita gente vender carro e começar a andar só de transporte
coletivo, Uber, Sim. essas coisas. Dá para ficar falando horas aqui dessas verdades absolutas. Sim, claro, claro. Bom, e aí na época a gente desenvolveu uma plataforma usando Android, coisa que na época, assim, programar em Android não era tão fácil. Não era nada fácil. E a gente desenvolveu uma plataforma, né? Eu, o Jones, ele tinha mais um aluno de mestrado, o César Albuquerque, que ajudou a gente a desenvolver aquilo. E aquilo começou a chamar a atenção de alguns outros pesquisadores, começou a chamar a atenção de algumas secretarias de saúde, porque eles começaram a falar assim, pô, quanto é que custa esse negócio aqui que vocês fizeram para eu usar na minha rotina? E alguns anos depois disso, a gente decidiu fundar a AppTrack. E aí teve uma oportunidade muito interessante, que foi a fundação da AppTrack acontece de uma maneira muito síncrona do Brasil querendo entrar no hall dos países que utilizavam a coisa chamada detecção digital de doenças, num contexto específico que era a Copa do Mundo. Então a AppTrack deu sorte de estar no momento certo, no lugar certo e com a capacidade certa para fazer isso. Então o nosso primeiro... A gente não foi uma empresa que teve bootstrap, a gente foi uma empresa que teve investimento anjo nem nada. A gente começou com o primeiro cliente. Né? O dinheiro que a AppTrack começou foi já o primeiro cliente, o primeiro produto vendido. Então a gente começou a fazer isso, essa detecção digital de doenças, que anos depois mudou para epidemiologia digital. Então a gente fazia isso. E como é que isso funciona na prática? Bom, dentro da epidemiologia digital a gente tem uma coisa chamada vigilância participativa. Então a gente desenvolvia tecnologias, canais, que poderiam ser aplicativos de smartphone, ou poderiam ser sistemas de SMS ou plataformas web, em que as pessoas, o cidadão, ele se cadastrava e a gente engajava ele, motivava para ele reportar diariamente ou semanalmente sintomas. E a gente coletava esses dados, né? E se a gente encontrasse um grupo de pessoas que reportaram sintomas parecidos no mesmo espaço ao mesmo tempo, isso poderia ser indicativo do início de um surto. E a gente colocava essa informação em dashboards e o governo podia comprar isso para ter acesso a essa informação inteligente e complementar o sistema de vigilância em saúde. Então, basicamente, era isso que a AppTrack fazia. A gente começou a fazer isso bem focado em epidemias nos primeiros 2, 3 anos de empresa. Daí a gente levou um cano de um cliente e a gente disse, poxa, a gente não pode depender, então, de governo. Então, a gente meio que spin-offou e pivotou para atacar o setor privado. E a gente foi para o mercado, pediu investimento, a gente foi investido por um fundo nacional. E essa tese era para trazer a lógica do Uber dos médicos. Então a gente criou uma plataforma que oferecia atendimento médico domiciliar com preço super competitivo de clínica popular, sendo que o benefício do cara está em casa. A gente montou uma rede muito interessante de médicos parceiros nessa história, mas infelizmente a plataforma não teve a atração que a gente precisava que ela tivesse para se manter. Então a gente, mais uma vez, spin-offou e foi atacar diretamente o B2B da saúde privada. Então a gente pegou a expertise que a gente tinha desenvolvido em epidemiologia e foi começar a olhar outros problemas não relacionados a epidemias, mas que acontecem e que têm dinâmicas parecidas com epidemias dentro do hospital. Então, por exemplo, tendências de pico de custo de equipes médicas, por exemplo. Isso era uma coisa que a gente conseguia identificar nos relatórios que a gente gerava. Beleza, mas isso não escalava, porque era muito consultiva a pegada, né? Era um aspecto, uma abordagem de Data Analytics, com inteligência artificial, né? Com modelos machine learning, com modelos preditivos, mas não escalava. Então, mais uma vez, a gente pivotou, que foi exatamente quando o Covid começou. Então, a gente voltou. O Covid foi favorável para a gente nesse sentido que a gente voltou às nossas origens a trabalhar de novo só com epidemias, né? E a gente fez isso na primeira, segunda, terceira, quarta onda do Covid, até que no finalzinho do ano passado a gente começou a gente já tinha uma experiência muito exitosa na primeira onda do Covid no Brasil, com um projeto chamado Brasil Sem Corona, que o Colab e a AppTrack tinham feito em parceria, né? Então a gente, por exemplo, a gente aumentou a taxa de detecção de casos de Covid de alguns municípios de 4% para 84% com a metodologia que a gente tinha desenvolvido. É muita coisa. É muita coisa. Então, isso aí foi o primeiro flerte assim de que dentro de alguns anos esse casamento poderia acontecer. E foi o que aconteceu no final do ano passado. Que o Colab, que é uma plataforma, hoje é um super app e uma plataforma de gestão do relacionamento do governo com o cidadão, ele agora incorpora a AppTrack e a AppTrack se torna a vertical de saúde dentro do Colab para tocar esses projetos. Agora, Onísio, parte dessas iniciativas que vocês fizeram
você deixava a iniciativa de reportar as questões de saúde do cidadão. Isso não é muito falho ou não? Isso não é muito... Que a minha sensação é de que a maior parte das pessoas não... Existe essa pergunta eu respondi durante uns 5 anos. É. Como é que a gente engaja e motiva o cidadão a reportar, né? Existem métodos para fazer isso. A gente pode botar gamificação, a gente pode colocar premiação, a gente pode... Enfim, eu passei por várias metodologias para fazer isso, né? Eu te digo que a melhor, pelo menos em termos de números de taxa de engajamento que a gente tem hoje, é esquecer smartphone e fazer isso via SMS. Ao invés de você fazer um post. O SMS ele tem um engajamento muito doido, né? Ele incomoda, sim, mas mesmo que a pessoa tenha a opção de recusar o SMS, né, de pedir para parar, tem muita gente que não faz isso, que acaba usando isso como um lembrete. Então, esse desafio a gente conseguiu endereçar bem, fazendo nos últimos projetos que a gente fez enquanto AppTrack era via esse nudge via SMS. Mas existem vários outros contextos que facilitam a participação do cidadão ou dificultam. Eu vou te dar o exemplo que a gente vivenciou na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Na Copa do Mundo, a gente teve investimento de R$0 de marketing para aquisição de usuários. A gente teve um puta resultado. Não em volume de usuários, mas no impacto que a plataforma teve. Foi o que colocou o AppTrack no cenário internacional das startups de saúde. A gente saiu no TechCrunch, por exemplo. A mesma abordagem metodológica, a mesma abordagem de produto em 2016, com o dinheiro de marketing que tinham separado, o financiador do projeto colocou lá, sei lá, $400 mil de marketing na época para essa aquisição. O resultado foi pífio. Porque não dá para comparar uma época com a outra, cara. Não dá para comparar uma época com a outra. Porque você muda a cultura, muda comportamento, muda a penetração, muda a curva de aprendizado. Total. Mas é interessante esse caso, porque em 2014, o ministro da Saúde, o Arthur Quioro, aparece no jornal Hoje usando o nosso app. Isso dá um boom de aquisição, né? Muitas pessoas baixaram, muitas pessoas começaram a utilizar. Em 2016, o app, com o carimbo do governo, que era o que tinha também em 2014, e com dinheiro de marketing, performa muito mal, mas não por causa da tecnologia. O que eu mais queria ver era alguém comentando algum bug. Sim. Mas os comentários todos eram voltados pela questão política, porque foi a época que teve o impeachment. Então o povo falava assim, governo golpista. Nos comentários da loja, do aplicativo, da App Store, da Play Store. Ao invés de reclamar do bug... É isso que eu tô falando. Assim, hoje, na polarização, a gente tá matando a discussão. Exatamente. E matar a discussão mata qualquer possibilidade de evolução, cara. Exatamente. E matou a iniciativa de o Brasil ter uma plataforma sustentável que conseguisse monitorar esses riscos de emergência de saúde pública de maneira inteligente. O projeto ele foi descontinuado no final de 2016. Então, agora, por exemplo, Google e Apple entraram em iniciativas similares e foi também um fracasso. Agora do Covid? É. Na verdade, o lance... O que foi que o Google e a Apple se juntaram, né? Quando perceberam... Tem uma técnica que é de 1930, que o pessoal no Japão fazia para tuberculose em 1930. Que era essa questão do mapeamento de contactantes. Ou seja, investigar quem teve contato com o doente e tentar criar essa rede de contactantes. Isso é de 1930, Japão, tuberculose. Os caras desenvolveram essa expertise. Com o passar dos anos, isso continuou estagnado. Foram pouquíssimas as iniciativas que tentaram reavivar isso com tecnologia, até a Covid. Quando chegou a Covid, as pessoas que nunca tinham ouvido falar dessa história acharam que estavam descobrindo ali, né, o momento eureka. Mas aí veio o pessoal que estudou no livro e viu, isso aqui existe há muito tempo. Sendo que aí começou uma discussão ética da questão da privacidade desse mapeamento de contactantes. E aí tem um grupo na Europa, que era o PEP, se não me engano é essa sigla, PEP, que propôs esse primeiro framework para fazer mapeamento de contactantes, sendo que tinha um detalhe. Era um mapeamento centralizado. Então existia no final do dia uma instituição central que ia ter a governança ou a transparência, ou enfim, ela ia ter o núcleo do dado. E isso é muito perigoso.
Sim. Porque cria uma fragilidade muito grande na privacidade que o usuário vai ter. Sim, e de segurança de informação também. Isso. E aí o que foi que aconteceu? Parte dos pesquisadores que criaram o PEP spin-offaram e criaram outra tecnologia que era descentralizada. E aí é essa tecnologia descentralizada que o Google e a Apple utilizam na API de exposição e notificação. Tudo bem, mas aqui eu imaginava que é o seguinte, tem uma força nos dois. Então, aí eu vou te falar agora na prática como é que isso acontece. A gente, ou eles resolveram bem a questão da privacidade. Descentralizado, duas marcas das mais valiosas. Acho que foi a primeira vez que eles se juntaram em alguma coisa. Não, mas são né? marcas de confiança. Pois é. Digo, os consumidores têm uma alta confiança nessas big techs. Sim. Né? Não mais Facebook, dado tantos escândalos, mas em big techs em geral, os consumidores têm uma fidelidade, uma confiança muito grande. Certamente. Então pega essa situação. Mas aí os caras esqueceram de ver a aderência e adesão da população sobre isso. Porque não era muito claro para a população. E a Suíça... Mas isso que eu queria saber. Eu sei que foi um fracasso. Tá? Isso. Ou a minha leitura foi um fracasso. Mas eu queria a tua opinião do por que você acha que foi um fracasso. Eu acho que falta... A gente vai para aquela coisa que a gente está falando há pouco. Do entendimento que não era... não vou dizer que não era transparente, mas não era compreensível para que o cidadão continuasse utilizando aquilo. Eu tenho vários amigos médicos desse projeto St. Gallen, por exemplo, que eu comentei no início da conversa, que falaram para mim, pô, eu não vou usar a API não vou deixar habilitado aqui, porque não funciona pro propósito, não funciona. Então veja, isso era uma leitura de uma pessoa super especializada. Quando você vê a população em geral, não existia essa transparência ou essa facilidade deles entenderem qual era o objetivo disso. Então, assim, eu não Então, vou mas dizer que foi um isso que eu queria fracasso. entender. Você acha que... Tudo bem? Alguém entendeu o que foi esse grito na Alguém rua? ficou animado com alguma notícia aí. Eu não vou dizer que foi um Não, mas eu queria... Porque assim, vamos lá. Tem as possíveis explicações, tá? As pessoas não ficaram sabendo, é uma. Eu acho que não é o caso, porque eu vi muita gente falando isso na TV e tudo mais. Sim, As pessoas terem medo de liberar informação. sim. Eu ainda que eu tenho muita resistência a isso e tudo mais, eu acho que não foi o caso. Eu acho que boa parte da população não tem esse medo. Pelo contrário, a população, a maior parte acha, não faço nada de errado, não tem problema. O que eu acho leviano, mas tudo bem. Você tem um lado talvez de egoísmo. Para que eu vou ter esse trabalho? Para que eu vou liberar? Entendeu? Se quando eu tiver o Covid, eu já vou saber que tenho. Talvez não entender o papel que isso faz no coletivo. E talvez um último aí que é achar que não por uma questão de segurança de informação, mas de que isso vai ser usado ou politicamente ou de alguma outra maneira que esse cara não concorda. Sim. Olha, Cava, a iniciativa suíça foi a primeira a utilizar essa abordagem. Eu não diria que ela foi um fiasco, porque hoje ela tem 1,6 milhões de pessoas habilitadas na rede fazendo isso. Qual é o tamanho da população? Ou 10 milhões. Então é bastante. É bastante. 10%. Isso. 8, 10 milhões geral, você está falando, de todas as idades? Sim, se eu não me engano, apesar de estar lá há 3 anos, se eu não me engano, a população da Suíça, eu acho que deve liberar os 10 milhões. Tudo bem, mas aí se a gente contar a população acima de 14 é menos do que isso, então é um bom número. Sim. É um bom número. Então, assim, eu acho que ela não foi um fiasco. Mas vamos lá, mas é uma população... Tô enganado de dizer que é uma população que tem uma preocupação com o coletivo maior do que o resto do mundo ou não? Mais ou menos. Eu acho que seria um pouco arriscado assumir essa perspectiva. Mas lá teve essa adesão muito interessante. Mas ainda assim não é o suficiente, porque, por exemplo, eu tô ligado, eu tô com a minha API de disposição, enquanto eu tava lá, ligado o tempo inteiro, e eu andava muito de trem, andava muito de tram, andava muito na universidade, contato com muitas pessoas, ou seja, ambientes que possivelmente eu teria um contato, e nunca foi notificado. Eu não conheço ninguém da minha rede que foi notificado, que estava usando isso, que foi notificado. No projeto que a gente fez com o St. Gallen, só 30% de 6 mil, só 30% estava com isso instalado, e acho que menos de 1% tinha sido notificado. E ele entrou em contato com alguém.
Mas vamos lá, mas isso não é uma... Você tem que ter uma nota de corte. Seja por distância, seja por tempo, seja pelos dois. Sim. Certo? Essa decisão talvez tenha sido uma decisão da nota de corte. Talvez, mas o que eu quero falar... Porque pelo que você está falando, assim, ou foi a nota de corte, ou um mau funcionamento no sistema, ou esses caras abandonaram o negócio por uma questão política. Tipo, se eu ficar avisando todo mundo que teve conta, não vai adiantar nada e o negócio é um fracasso. Porque na Covid, dado essa... Pega uma cidade como São Paulo, tá? Que a população anda tudo espremida. Uhum. Cara, você ia avisar todo mundo. Exatamente, mas eu acho que o ponto é o seguinte, a desconfiança da população em relação a isso deve ter começado a vir quando eles perceberam que, tô com um negócio ligado aqui o tempo inteiro, tá tendo caso de Covid, eu não tô sendo notificado, será que isso funciona mesmo? Acho que esse questionamento é um ponto que acaba colocando em xeque a adesão. Mas você também tem um viés de falar isso, que você tá falando dos meus amigos, talvez seja a sua bolha, pô. Pode ser. E aí aconteceu uma coisa interessante nesse processo que eles estavam implementando isso. O primeiro relatório que todo mundo estava esperando, depois de acho que de um mês ou de 6... Acho que foi 6 meses de uso. Depois de 6 meses de uso, saiu um relatório importante pra gente ver qual tinha sido o primeiro impacto que isso tinha causado. E aí os caras colocaram a quantidade de ligações que foram... que a hotline recebeu falando que tinha tido a notificação de exposição. Sendo que estava muito estranho na visão dos desenvolvedores. Então, lá no GitHub, um cara, lá, um dos desenvolvedores, não do sistema, mas que estava acompanhando, começou a questionar, criou uma thread lá, começando a questionar os dados desse paper. E aí o que foi que descobriram? Os caras tinham contabilizado toda e qualquer ligação para a hotline. E qual que é o ponto? Por uma questão de configuração, toda semana o app recebia um push notification pedindo para a pessoa que o ID, não o ID, mas a hash tinha sido atualizada. Sendo que não tinha tido contato com ninguém. Era só uma configuração, era só um aviso de atualização. Um retorno ali. Sendo que o cidadão que não é da área de tecnologia, ele sabe lá o que é um ID, uma hash ou coisa desse tipo, então ele ligava. Ele achava que tinha entrado em contato e ligava. E essa ligação contava como um caso de contato. Então, mas isso, cara, mostra a beleza de código aberto. Sim. Né, de API aberta, enfim, de toda a abertura que você tem e do poder da comunidade de estar olhando. Então, quando você mostra isso, para mim, isso é um sucesso, não é um fracasso. Porque localizaram o erro. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, as premissas que foram construídas por um eventual sucesso começaram a ficar mais frágeis para serem desconstruídas. Sim, mas vou chamar isso erroneamente, é a revisão de pares, cara. Sim. Isso é sucesso, cara. Total. Muita coisa que você sobe vai ser revisada e fala, cara, tem erro aqui, tem erro ali. Essa acho que é a beleza da história. Totalmente. Então, assim, beleza, esse foi o sinal da Suíça. Aí você vai me perguntar, e no Brasil? E no Brasil, Onício? Pois é, não tem. Percebeu que não tem? Quando a Apple e o Google decidiram eles liberar... Eles abandonaram isso? Não, tá eles liberaram, eu não sei, eu acho que tá rolando ainda. Uhum. Eles liberaram um app oficial para utilizar a API por país. No iPhone acho que virou parte do sistema, não? Não, então. Mas liberaram essa funcionalidade para um app oficial utilizar. Por país. Chegou no Brasil, o Brasil disse que não queria. E aí ficou por isso mesmo. Não, mas aí é outra história. Não. Cara, entra na questão mas política. Mas por isso que não dá para descaracterizar. Mas isso logo depois virou parte do sistema operacional. Não, virou. E hoje é. Sendo que mesmo assim não rolou. E a decisão de deixar só um app, cara, eu acho que nesse assunto acho que faz sentido. Não, eu acho que faz sentido. Eu acho que é uma maneira de você evitar aventureiros. Certo? Você tem um controle, principalmente no Android, cara. Beleza. E assim, eu acho que ficou muito claro que o governo deveria assumir esse papel. Como nos outros países assumiu. Certo? Tá, mas aí o problema é que quando chegar aqui... Não, mas aí nós temos um outro gargalo aí que não tem a ver com tecnologia, Sim, não tem a ver com Google, total. não tem a ver com doença, não tem a ver com... Enfim. Agora, Onício, e a gente também... um dos assuntos também delicados que eu estava comentando era a questão de coleta de dados abusiva. Certo. Rolou.
Cara, Vou te dar exemplo. No Brasil, você teve prefeitura que usou dados sem permissão. sim. Ah, não, tinha permissão. Cara, não Sim, tinha. sim. Entendeu? As pessoas não sabiam que estava dando permissão, estava dando permissão em joguinho, achavam que aquilo era para mostrar banner. Sim, e é isso sim, depois. sim. Entendeu? Enfim, Sim, dá pra sim. gente ficar horas aqui discutindo, mas não tinha permissão, entendeu? Sim, claro. Ah, mas é pra salvar a vida. Putz, cara, mas e aí? E nem isso eu diria, tá? Não, eu também É acho isso, que não, porque- tá? Mas eu, assim, mesmo. Porque eu acho que eu sei qual que você tá falando. Sim. Qual que é o business case que isso surgiu. E eu, inclusive, peguei uma treta no LinkedIn com o fundador questionando isso, porque a maneira como eles estavam colocando a solução, que assim, sendo bem transparente, a Inloco transformar a solução deles de geolocalização a serviço de municípios para entender o índice de mobilidade social, que eles chamavam isso. Perfeito. Até então não tem problema nenhum. A questão... Não, assim, tô falando É problema... que nós vamos entrar numa outra categoria de discutir os mitos, né? De dados anonimizados. Sim. Não, tô falando que eu não tô julgando do ponto de vista de privacidade de dados, porque aí eu não teria competência para fazer isso. Mas do ponto de vista de saber se isso poderia ajudar de alguma maneira a saúde pública, a intenção estava válida. O problema é que, nunca existiu uma transparência de como era feito isso. Uma transparência 100% nunca existiu. E 2, isso não é novo, não foi eles que inventaram. Tem uma empresa Não, mas americana... eu não tô preocupado. Não, mas é porque a empresa americana chamada Cubic, Tudo bem, ela mas- teve vários projetos. Mas isso se a empresa acho que não é o caso se ela se portou como inovadora ou Não, mas o que eu quero falar é o seguinte, essa empresa americana, a Cubic, ela se associou com várias instituições sérias de saúde para fazer o negócio do jeito certo. Então, eles conseguiram ajudar a saúde pública revelando dados de mobilidade, dados de misturas sociais, dados que ajudaram a compreender a mobilidade da pandemia no território. Certo? O que não foi feito pelo equivalente brasileiro. Entende? Então, Eu acho que ali, desculpa, cara, a origem estava errada. Os dados, na minha percepção, não podiam ter sido compartilhados. Você não tinha autorização para isso. Sim. Né? Então, assim, acho que esse talvez seja o principal ponto, entendeu? Sim. Bom, a maneira como eles se posicionavam de preservar a privacidade, é claro que existia ali um interesse de aproveitar o momento e se posicionar, né, usar um pouco de marketing social para colocar a tecnologia a serviço da sociedade. Mas confesso que essa falta de transparência não permitia entender ou adotar aquilo ali como, poxa, essa de fato é uma ferramenta que vai ter um impacto. A intenção, eu acho que teve uma boa intenção em tentar Não, tenho parar a empresa de certeza. fazer O isso. objetivo é nobre, mas Enquanto ferramenta de saúde pública, ela foi overrated. Acho que seria a melhor definição. Porque não foi feita... perfeito, mas vou te falar que não é isso que me incomoda, cara. Porque assim, eu acho também que todo mundo tinha boa intenção nessa história, inclusive o governo, todo mundo tinha boa intenção. O fato de ser overrated também... Cara, a gente tá... expectativa exagerada, tudo bem também, cara. Você pode ser poliana, pode ser otimista, não tem problema. Pô, não deu certo. Não deu certo. Cara, não deu certo, não deu, tá tudo bem. O meu questionamento está em relação a essas coisas. Cara, acho que os dados não tinham autorização. Tinha. Cara, a gente vai entrar numa discussão semântica aqui sem fim. Eu acho que não teve transparência. Eu acho que dado anonimizado é um mito. Isso já foi comprovado um puta monte de vezes. Teve, inclusive, uma reportagem se não me engano, do New York Times, que é exatamente igual, cara. Os caras pegaram uma base de game ali, uma base grande de game, totalmente anonimizado, e os caras conseguiram identificar pessoas e que, assim, os caras da segurança nacional, onde esses caras estavam, onde estão andando, onde dormem, cara que trabalhava numa Big Tech, fez reunião na outra, depois de 6 meses foi trabalhar na outra, descobriram pessoas que eram fonte de repórteres, entendeu? Porque esse cara tem uma fonte, vamos ver onde esse cara vai e aonde que ele está cruzando com telefones que estão sempre o mesmo, entendeu? E aí pegava esse telefone assim, puta, vamos ver agora cruzar com outras bases. E aí acha quem é a fonte, entendeu? Sim. Se o cara tem uma fonte na Casa Branca, vamos ver quais esses telefones estão entrando em contato com esse cara. Esse cara numa livraria no dia tal encontrou, estava na mesma região que esse outro telefone que também acessou, e esse cara... Então, quando você começa a falar dado anonimizado, é um mito isso, entendeu? Sim. E dá para você comprovar de um monte de maneiras. Então, a minha crítica é em relação a isso.
Mas sabe qual é a beleza da vigilância participativa nesse contexto? É que a gente não dá nada em troca que não seja informação de como a saúde está na comunidade. Então, quando o usuário ele participa da intervenção de vigilância participativa, a gente não está dando autodiagnóstico a ele. Ele sabe que ele vai participar, que ele vai liberar o lat long dele ali no report, ou um lat long aproximado, porque ele tem esse tratamento, porque ele quer, entende? É muito claro e muito objetivo ali o processo. Não tem uma pegadinha. Não é que ele vai participar de uma coisa, a gente vai pegar a localização dele e ele nunca vai saber disso. Ele sabe, é consciente aquela participação dele. Porque a troca que ele tem no final, que vai fazer ele, que vai motivar ele a ficar reportando de maneira geral, é exatamente saber que ele está contribuindo para construir a informação da comunidade saudável em que ele está vivendo. Isso que eu acho que ainda é muito frágil. Você precisa ter uma preocupação no coletivo que talvez a maior parte dos países não tenha ainda. Sim. E é uma questão cultural. É uma questão cultural. No começo da AppTrack, quando a gente foi fazer o Saúde na Copa, a gente viu muito esse choque, né? A gente tinha um modelo... Na época, a gente tinha um outro projeto nos Estados Unidos, rodando também com crowdsourcing para a saúde. E a adesão lá era muito maior, porque a cultura de crowdsourcing lá já estava muito mais desenvolvida do que no Brasil lá em 2014. Embora que talvez o Brasil seja aí um dos países com o maior número de usuários na maior plataforma de crowdsourcing do mundo, que é o Waze. O Waze é isso. Sim. Sendo que na abordagem de saúde, ao invés de a gente mostrar onde está tendo trânsito, a gente mostra a concentração de doenças. Mas aí, cara, é muito imediato, é muito prático, Sim. entendeu? Sim. E sem contar que tem coisas ali, cara, que no Brasil tem muita gente que engajou nessa história para saber se tinha batida policial, blitz policial, entendeu? Então, assim, o gamification aí, cara, funciona como açúcar, entendeu? É uma beleza. Cara, adorei o papo. Que bom que a gente conseguiu, cara. Como você falou, a gente tentou um monte de vezes aqui. Adorei a comida, espero que você tenha gostado também. Adorei também. Foi diferente. Super bom. E espero que você volte, cara. Quando você volta pro Brasil? Olha, eu vou agora no começo de fevereiro pra Suíça e... Bom, acho que no meio do ano eu devo aparecer por aí. Legal. A gente marca de novo um papo. É uma pena que a gente não fez ao vivo aí para ter pergunta da galera, mas é isso. Obrigado, meu. Obrigado, Cava. Obrigado, Focas. Obrigado, pessoal. Quem puder, like, subscribe. Aqui estamos nós. Um grande abraço.